Então, gente, eu já dei, né, boa tarde a todo mundo, mas agora oficialmente por vídeo, né? Boa tarde a todas, todos e todas. Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a Raíssa Veríssimo, aluna do 5º período da graduação em Artes Visuais. E, como sempre, né, agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Então, como eu já estava falando aqui um pouco antes da gravação, essa é uma iniciativa sem financiamento e é apoiada pelo Instituto de Artes da UERJ, pelo Centro Acadêmico Matheusa Passarelli, pelo Programa de Extensão A Crítica, pelo Grupo de Pesquisa Arte Contemporânea e o Estádio do Espelho e pelo projeto de extensão Campo Experimental da Imagem, que é quem está me cedendo o Zoom, né? Então, agradecimento especial ao Tony. Com o desejo de ter um amplo acesso, né, no futuro, outras pessoas possam participar dessas discussões, nós vamos estar gravando, né, para disponibilizar no canal do YouTube. São mesmo que eu estou aceitando aqui pessoas na sala, são muitas funções. Então, a participação implica numa imediata permissão de imagem e voz, né, para essa gravação. Hoje é o nosso 4º encontro, e como eu estava falando também, espero que haja mais, não sei se conseguirei, né, fazer, mas espero que sim. E nós vamos estar com o Márcio Diegues, que é uma pessoa muito querida, em especial para mim, e quando eu anunciei no evento passado com a Silvana, acho que muitos disseram, né, o quanto o Márcio é querido, o quanto ele marcou a nossa graduação. O Márcio foi nosso professor substituto lá na UERJ. Enfim, acho que cada um carrega um pedaço muito especial das aulas dele. Eu, em especial, com os cadernos de artista, né? Tem que falar isso sobre o Márcio. Mas hoje o nosso objetivo aqui é menos o Márcio como professor e mais como a gente ter uma conversa sobre ateliê. Porque o ateliê é aquela coisa que a gente tanto ouve falar e não tem. Né? A gente, enquanto aluno, ainda não tem esse espaço físico, a gente, enquanto crítico, curador, não sabe como chegar nesse espaço tão íntimo do artista. E então a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir da experiência do Márcio. Então, é isso, assim, gostaria de agradecer a todo mundo, ao Márcio em especial, e eu vou apresentá-lo agora um pouco formalmente, lendo a mini bio dele. Márcio é artista e professor, ele pesquisa o desenho como fio condutor de suas relações com a paisagem no espaço, desdobrando em gravuras, livros de artista, objetos, instalações, ações de coleta e obras site-específicas. Graduado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina em 2012 e mestre em Linguagens Visuais pela EBA, UFRJ, em 2017, foi selecionado como bolsista do Programa de Residência Artística Bolsa Pampulha, em 2013 e 2014, e também foi um dos artistas de destaque da Bolsa Iberê Camargo, em 2014. Atualmente, Márcio reside no Rio de Janeiro e é doutorando no PPG Artes UERJ, na linha Processos Artísticos Contemporâneos. Lecionou como professor assistente de desenho, gravura e pintura na UERJ entre 2018 e 2021, e a gente teve a sorte de estudar com ele. Ele leciona como professor de artes visuais na Univeritas, no Rio de Janeiro, e professor substituto do Departamento de Desenho da EBA, na UFMG. Então, é muita coisa, né? E, Márcio, é isso, eu vou passar a palavra para você. Como sempre, né, eu gosto de falar que isso é um canal de conversa, então eu espero que todo mundo aqui possa estar falando e colocando, e eu estava falando com ele que esse é um evento decente, que é o lugar das dúvidas mais, assim, que a gente acha ingênuas, sabe? Eu criei isso, assim, apesar de estar coordenando aqui, criar esse negócio, assim, de liberdade, que eu mesma pudesse fazer, assim, aquelas perguntas que a gente tem vergonha de fazer, às vezes. Mas eu acho que justamente pela vergonha a gente não faz, a gente não sabe. A gente faz um caminho sem saber, sem discutir, constrói tabus, enfim, é isso. Márcio e todo mundo, né? Agora é a nossa palavra. Oi, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Que bom vê-los, comunidade uergiana. Que saudade do ateliê, saudade, né, desse espaço que a gente tinha de encontro e que ainda tem, que vai voltar, né? Isso é o mais bacana. Quero agradecer o convite da Raíssa. É uma alegria estar aqui, primeiro para encontrá-los, depois para estar aqui como artista agora, sobretudo, né? E reforço o que a Raíssa falou, né?
a gente não pode ter vergonha de fazer algumas perguntas que são essenciais. E eu estava falando com a Raíssa antes da gente começar a parte mais formal do começo do bate-papo, que é isso, né? Na aula, às vezes, não dá tempo de abordar tudo. É muito, muito conteúdo. É muito também uma questão muito voltada para cada um, né? E às vezes a gente vai embora ou sai da faculdade com muitas dúvidas, né? De como a gente pega isso que a gente vive na faculdade e traz para o real, e, né? Como ter emprego, como trabalhar com isso, como... Então, acho muito importante isso que a Raíssa falou. Abram as dúvidas e façam como também a gente sugeriu aqui um bate-papo, não tem grilo, nem se preocupem, podem perguntar, abrir a câmera, não, eu acho que isso que é bacana, né? Pensando na proposta da Raiz, o que eu pensei? Eu fiz uma apresentaçãozinha bem rápida, mais de imagem mesmo, né? Para discutir um pouco essa questão do ateliê, né? Do ateliê do artista, que hoje eu acho que é um assunto, né, cheio e é uma coisa muito diversificada, né? Não tem mais um padrão único esse ateliê. E a minha organização e a minha fala tem um pouco a ver com, acho que uma fala que eu fiz no Núcleo de Estudos de Desenho Contemporâneo, que é o NEDEC, na UFMG, e também uma fala que eu fiz no Desenho Vivo, que é pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Goiás. A fala de hoje, sobretudo, ela talvez vai mostrar os bastidores de todos os trabalhos que eu mostrei. Então, assim, cena de coisa montando, lugar que eu coletei material. Então, é realmente um lugar... Porque quando a Raíssa me fez essa pergunta, né, fez a proposta, o convite, ela fez eu retomar essa pergunta que eu tinha na aflição, que é: e o ateliê? Eu preciso ter o ateliê para ser artista? Eu tenho que ter um ateliê? O ateliê tem que ser um lugar físico, né? E o meu trabalho como artista, né, desde a graduação, ele, na verdade, me levava para um espaço um pouco distante desse ateliê mais tradicional, como um lugar físico, construído, de alvenaria ou não, que tem mobília, mesa, cadeiras, banquinhos, estruturas, né, estantes, os materiais, né, dependendo do ateliê que você tem, de fotografia, tem objetos específicos para fotografia, desenho, pintura, gravura, escultura, né? Então, o ateliê parece que ele sempre foi esse lugar físico, né, onde o trabalho acontece. E o meu trabalho, a minha crise com o meu ateliê tem a ver com isso, porque o meu trabalho não acontecia dentro do ateliê. E aí, agora acho que vai ficar mais claro, vou abrir, então, meu PowerPoint e a gente vai, então, dar uma olhadinha nisso. Deixa eu só colocar na primeira página, espera aí. Foi. Deixa eu vir aqui compartilhar. Me avisa aí quando eu abrir, por favor. Tá bom. A gente já está vendo. Tá. Bom, pessoal, então, né? O título já da minha apresentação tem um pouco a ver com isso, que o meu ateliê, ele não consegue se configurar, talvez, num lugar fixo, né? Principalmente, deixa eu só diminuir isso aqui, principalmente porque eu mudo, né? Eu mudei de lugares muitas vezes, né, na minha formação, e também, né, de vir de um lugar onde eu não tinha sempre muitas condições de ter um lugar próprio para o ateliê. Então, o meu ateliê, eu sempre considerei que ele era meio nômade, porque ele existia quando era necessário, mas quando não, ele tinha que meio que se camuflar, que se esconder, que voltar a evaporar, né? Eu digo isso porque na graduação eu morei com a minha família, né? Então, aquela coisa, você já tem cada um, os cômodos da casa têm suas funções, aí quando começa um artista a estudar, tem aquela necessidade, né? Lugar para desenhar, material, lugar para deixar tinta, lugar para deixar ácido de gravura. Então, essa rotina, na minha casa, e talvez alguns de vocês passam por isso, começou a gerar conflito, porque, imagina, né, ter ácido de gravura na sala, não dava. Então, o meu ateliê, ele nunca pôde ser, pelo menos nesse momento que eu morava com meus pais ainda, um lugar fixo, porque a minha casa ela já tinha todas as suas funções para os cômodos, né? Então, eu entendi que se eu quisesse trabalhar, eu teria talvez que adaptar o meu ateliê, né? Ter esse ateliê no sentido tradicional, né, do lugar físico, só com seus objetos de trabalho, um lugar que só você entra. Na minha casa não dava, né? E para ajudar, eu ainda sou um artista inquieto que não só desenha, eu gostava de fazer gravura, eu gostava de pintar. Então eu tentei fazer todas, né, as linguagens, os cursos, né, da faculdade para justamente tentar me encontrar, né? Se eu não desse certo no desenho, eu ia para a pintura, se eu não desse certo na pintura, eu ia para a escultura, se eu não desse certo na escultura, eu ia para o vídeo, para a cerâmica. Então, para mim, foi
muito essencial também uma consciência de que, se eu quisesse ser um bom profissional, eu tinha que aproveitar aquele tempo da graduação. E isso tudo tem a ver com uma coisa que a gente às vezes não assume, não discute, que é uma angústia. É uma angústia de ser artista, de saber o que vai ser, né? A gente já tiramos os clichês, né, do senso comum, de artista não faz nada, artista não trabalha, a preocupação da família em cobrar, né? Você vai trabalhar no quê? Você vai ser só professor? Como se ser só professor às vezes já fosse pouco, né? Então, isso tudo me fez, talvez, olhar já para a faculdade desde o começo com outros olhos. Eu precisava dela. E a faculdade, assim como muitos que estão na UERJ, assim como os alunos, talvez, que trabalham, que estão comigo agora na UFMG, os alunos da Univeritas, né? A faculdade talvez é o lugar que é o ateliê no primeiro momento da formação, porque quem não consegue ter esse espaço em casa, quem também ainda está se encontrando, né? A gente começa a ter um ateliê físico depois que a gente começa a praticar determinadas coisas, né? Se eu começo a praticar gravura, eu vou ter goiva, eu vou ter as minhas madeiras para eu cortar, eu vou ter o papel, vou ter minhas tintas, eu preciso deixar isso em algum lugar, né, da minha casa, no armário, sei lá, numa prateleira. Então, o ateliê, ele se forma. Eu acho que ele não é uma coisa que vem pronta, né? Cada artista também começa a formar ele. Bom, dito isso, então, essas são algumas percepções que eu vejo do meu ateliê, né? De como eu entendo o meu ateliê. Então, como eu falei, ele é nômade, porque eu sempre mudei de casa, de espaço, e cada vez que eu mudava, o meu ateliê mudava de configuração, né? Então, isso, para mim, tem um pouco a ver com esse nomadismo. Ou o ateliê do deslocamento, porque também tinha a ver com isso, né? Não só eu me deslocar, mas o meu trabalho, como vocês vão ver ao longo de algumas imagens, ele tem a ver com estudar os lugares que eu vivo. Então, o meu ateliê também, a partir da minha postura de artista, do meu interesse, da minha inquietação de artista, tem a ver com pesquisar espaços e lugares. Então, se eu mudo de espaço, meu ateliê também tem que mudar. E junto com o ateliê se desloca também, se abrem novas questões. Então, mudar de configuração, mudar de espaço, muda também o ateliê e muda também, às vezes, o interesse, o desejo do trabalho, né? Então, para mim, o primeiro ponto que eu acho que na faculdade me faz começar a entender de verdade, né, um processo de pesquisa, são os meus cadernos de desenho, né? E a crise do ateliê vem com o caderno de desenho. Porque tem muita gente que trabalha e usa caderno de desenho e funciona muito bem no ateliê, mas eu me interessava pelo espaço, pela paisagem. Então, a minha relação com a paisagem é uma relação ainda fenomenológica, de observação mesmo, de estar sentado na grama, de ir para o campo, de ir para as imediações da cidade, o limite entre cidade e campo, né? Que eu nem sei que nome que dá para esse lugar, né? Então, para mim, a ideia de estudar paisagem, de pensar de forma crítica a paisagem, de renovar, né? Não usar a paisagem como uma categoria histórica que fica se repetindo, era enfrentar a verdade da paisagem contemporânea. Então, o lugar, as estruturas limítrofes da cidade, o campus da universidade, o jardim da minha casa, o meu bairro, as praças do meu bairro, as ruas, que eram ruas, às vezes, muito abertas, construções vazias. Então, esse espaço começa a me interessar, né? Então, o meu ateliê está, no primeiro momento, como eu falei, ligado a essa ideia do site fenomenológico, da paisagem, porque se o meu interesse, né, a paisagem, é difícil eu ter, ou eu trabalhar apenas num cômodo, dentro da minha casa, num lugar fixo, né? Para mim, o que desafiava o meu desenho, desafiava o meu corpo, e a minha consciência de paisagem era estar num lugar. E quando eu digo isso, é abrir mão de conforto, porque o ateliê também é um lugar confortável às vezes, né? Um ventiladorzinho, minha geladeira com a minha aguinha. Na paisagem, às vezes eu saía para desenhar depois do almoço, eu voltava 8, 9 horas da noite. Esse tempo todo é no espaço, né? É no sol, se estava chovendo, se estava frio, né? Levar um pano para sentar. Então, os materiais de desenho que eu vou usar, alguma coisa, porque vou ter fome, né? Então, literalmente, o que fazia o meu trabalho de artista acontecer não era estar em casa e também não era estar dentro, inicialmente, da sala da universidade. Eu voltava para a sala da universidade refinar os processos, mas o start do meu processo era enfrentar o espaço, né? Com frio, calor, com mosca, inseto, bicho, com tudo isso, né? Isso tudo aparece na linha do desenho, né? A gente sente isso é transferido. Isso depois gerava uma imagem para mim que não era mais aquela paisagem no sentido bonita, calma, idílica, contemplativa, nada disso. Para mim,
essa impureza de não estar dentro do ateliê trazia uma condição, uma camada crítica para o desenho inicialmente, mas depois eu também comecei a me contaminar. Eu não estava só querendo desenhar, aí eu comecei a fazer gravura da paisagem, porque eu queria ver se, quando eu fizesse desenhos de espaço na chapa de metal, para o ácido gravar para mim, eu queria ver se, de repente, a paisagem que eu já desenhei no bico de pena, no grafite, aparecia de outra forma. Então, também uma coisa que eu sempre falo das minhas apresentações, né? Eu não uso o desenho de uma certa maneira apenas de forma afirmativa. Eu uso o desenho para duvidar das coisas que eu vivo, né? Então eu desenho o céu para justamente tentar capturar algum momento que o céu vira outra coisa. Eu desenho a vegetação porque em algum momento o desenho talvez de uma ramificação de uma raiz é totalmente análogo a uma ramificação de um vaso sanguíneo capilar. Então eu sempre me interessei por esse lugar onde a gente captura determinados padrões nessa vivência fenomenológica com o espaço. Esse padrão ele pode ser deslocado a partir do desenho, da fotografia, do vídeo, da instalação, e acionar uma outra percepção do próprio espaço, da própria forma, né? Então, isso sempre me interessou. Como eu falei, além dos cadernos, né? Então, o caderno me fazia... Opa, desculpa. O caderno me fazia sair de casa, porque o meu interesse estava em viver a coisa, né? E quando eu digo sair de casa, era desenhar não só a luz do dia, mas desenhar à noite, desenhar super de manhã com o sol amanhecendo, né? Eu estava realmente assim querendo entender o que é mudança de luminosidade, o sentimento talvez de conforto, de desconforto, o que isso tudo provocava na percepção espacial. E quando eu digo fenomenológico aqui, tem muito a ver... Opa, eu clico sempre muda. Tem muito a ver com também uma paixão pela fenomenologia, por Merleau-Ponty, né? Maurice Merleau-Ponty, sociólogo, filósofo francês, e o Olho e o Espírito, né? Nesse tempo da graduação, o livro dele, O Olho e o Espírito e a Prosa do Mundo, eles eram livros de cabeceira, né? Ele vai falar como a percepção funciona, como eu vejo a coisa, como o impacto luminoso da minha retina transfere um quantum de energia, de questões para o meu pensamento e eu consigo configurar o espaço. Eu queria desenhar para entender isso, para desacelerar minha percepção, para entender como as imagens se formavam. Então, também tinha essa questão. O ateliê fantasma vem... Opa, eu sempre faço isso. O ateliê fantasma ele tem muito a ver com o que eu falei da minha casa, né? Então, eu morava com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Então, não dava, se toda a casa já tinha seus espaços delimitados com funções, eu não podia deixar permanentemente uma banheira de ácido na sala, na cozinha, no lugar de jantar, né? Então, esse ateliê fantasma tem a ver com, de vez em quando eu precisava fazer gravura, eu tirava todos os meus objetos de vários lugares da casa, aí eu colocava a banheira do ácido, o lugar para eu desenhar a placa, o lugar para eu passar verniz, fazia ali durante 2 dias, mas depois eu tinha que desmontar aquela estrutura, porque precisava se lavar o chão, porque precisava se usar o espaço para uma outra coisa, porque a minha avó ia replantar as plantas no lugar que eu estava com os materiais de gravura. Então, esse ateliê, eu entendi que para eu produzir, se eu tivesse que ter aquele ateliê fixo, aquele lugar me esperando, minha produção nunca ia deslanchar, eu nunca ia produzir. Então, eu entendi que eu tinha que adaptar a minha vontade de produção, eu tinha de tempo. A precariedade também entra nisso, o respeito também às pessoas da minha casa, porque eu poderia começar a criar causos lá em casa, e não, porque eu preciso... Não, não era isso, tinha que respeitar, tinha outras pessoas ali. Então, meus ateliês nunca foram montados, fixos, estáticos. Eles sempre foram montados, montar. Eles apareciam quando eu precisava de uma determinada operação, de um determinado procedimento, e depois eles voltavam a sumir. Por isso que eu chamo de, sobretudo, a gravura, né? A gravura é assim, o ácido ficava num cômodo da casa, as bandejas de ácido dentro do armário, dentro do meu quarto, os materiais como estopa, querosene, verniz ficavam na despensa lá do fundo. Então, tudo isso ficava meio espalhado, mas conforme eu necessitava disso, eu recrutava esses objetos se juntavam e viravam um ateliê. Mas tudo assim, no chão de casa, numa mesinha dos fundos, entre os vasos de planta. Não era esse lugar especial, esse lugar pomposo, porque hoje a gente também pode falar desse ateliê que é voltado mais por um feeling social, que às vezes é um ateliê até limpo, que é mais para receber pessoas, né? O meu ateliê nesse início, como eu estava também me descobrindo como artista, ele estava muito ligado ao fazer. Então, um ateliê doméstico. A gente às vezes tem vergonha de falar disso, né? Mas não, a minha prática ela foi essencial à minha casa,
no sentido de aproveitar os horários que os cômodos não eram usados e, de repente, criar um ateliê de desenho, de repente, criar um momento que eu estou projetando ideias de instalação, testar materiais, né? Então, a minha casa ela foi, de uma certa maneira, importante. E quando eu falo da casa, eu lembro muito da Brígida Baltar. A Brígida Baltar vai desenvolver trabalhos dentro da própria vivência da casa dela. E depois que eu fui assim, parar para olhar com mais atenção a ela, eu entendo isso. Eu entendo esse trabalho que nasce dessa vivência do lugar que você está, né? E ela faz isso com a casa. Eu não podia fazer porque meus pais não iam deixar eu quebrar minha parede, né? Eu fazer umas coisas assim, não dava. Mas no sentido desse ateliê fantasma que aparece quando eu preciso, era assim com tudo, amigos. Era isso com caderno, era isso com gravura, era isso com pintura, porque eu também fiz pintura há um tempo. Então, meus materiais de óleo, meu óleo de linhaça, as telas precisavam secar fora de casa, porque o cheiro era muito forte, minha mãe tinha dor de cabeça. Então, a gente tem que negociar, entende? É difícil. Não é fácil, não há condições ideais. E eu acho que é aí que está de verdade a coragem do artista. Último ponto que eu penso é isso, esse ateliê que é nuvem, ele é vaporoso, ele aparece, some, né? Por isso que ele é invisível. E virtualizado, virtualizado porque também eu percebi que dentro da minha prática de pesquisa, em algum momento, não bastava mais só desenhar a paisagem in situ, com o meu corpo presente. Alguns assuntos dos meus trabalhos começaram a apontar para questões do passado histórico, questões da virtualidade. Então, o ateliê virtual, porque o computador também é um ateliê. Pastas de trabalho, imagens de processo, texto. Quem aqui não tem pasta do artista preferido no computador, com imagens, trabalhos? Ou então aquela pasta que viu uma moldura legal que acha que vai ficar bom para o próprio trabalho, vai lá e salva a imagem. Então, o que hoje não é o ateliê? Também a gente poderia se perguntar, né? Então, é isso, arquivos de imagem, registros de processos, documentos de projetos e portfólio, né? Cada edital, às vezes, pede um portfólio de um jeito. Quem aqui não tem pastas de editais do próprio computador, né? Então, o arquivo. Então, o ateliê não é mais só o processo matérico, né? Ele também passa a ser um pouco alimentado por virtualidades, né? Não só no sentido do conceito do trabalho que está em processo, mas algumas instâncias de determinados materiais que vão ter que ser virtuais, né? Quantos arquivos de computador eu tenho, quantos textos em PDF, e tudo isso alimenta o meu artista, né? Texto não é uma coisa só de professor teórico, de maneira alguma, né? Bom, vou começar a mostrar umas imagens que costura toda essa introdução que eu fiz, né? Aqui é um exemplo claro disso, né? Um caderno que eu fiz durante um projeto chamado Ervanaria Móvel, que era pesquisar os raizeiros de Minas Gerais. Então, assim, mesmo que a gente tivesse uma casinha de ateliê, o meu trabalho era estar em contato com a paisagem, era me deslocar, né? Então, o meu ateliê, de uma certa maneira, é o caderno. É o caderno, o meu corpo, né? O material de desenho que eu vou usar ali e, sobretudo, a experiência do lugar. Normalmente, ela está sempre atada, né, a esse processo. Então, essa imagem aqui do lado é a serra. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da serra agora, gente, desculpa. Essa serra aqui do fundo, que corta ali mais ou menos o norte de Minas Gerais, é a Serra dos Pinhaços, lembrei, a Serra dos Pinhaços. Então, esse lugar que eu estou sentado aqui é literalmente esse lugar que está sendo desenhado e observado, e é necessário, inicialmente, essa vivência. Mesmo que depois, talvez, não é esse desenho que eu vou expor, mas a intensidade de vivência que desenhar no lugar me starta, me faz também olhar para materialidade, topografia, relevo, condição mineral, condição atmosférica. Então, o desenho ele é uma observação num campo expandido, que às vezes não é o desenho que depois vira o trabalho, o desenho abre portas para se notar outras coisas, né? Então, nesse sentido também, o caderno é essencial para mim, porque ele é meio que um pedaço do meu sensível, do meu ser sensível em relação àquela coisa. O caderno ele sempre me alimenta de muitas maneiras, e aí é muito interessante que nesse, né, eu falei no início da nossa conversa, a Marisa Flórido tem um texto chamado Ateliê do Artista, e ela fala em algum momento do Arthur Barrio, que eu gosto muito também. O Arthur Barrio, às vezes, é ele, o corpo dele, a vivência dele na rua com aquele caderno, né? Então, no caderno tem as anotações, os desenhos de rua, os fluxogramas, né? Isso tudo é muito interessante, porque aquele caderno, né, que é uma coisa de papel precário, carrega todo um pensamento de uma experiência, né, com o lugar. Isso me interessa muito, né? Os cadernos sempre para mim são arquivos vivos de imagem que podem ser revisitados, podem ser desdobrados. Então, de uma certa maneira, o caderno é o meu ateliê também, né?
Se eu for pensar numa coisa física, o meu primeiro ateliê, antes de ser um quarto, um cômodo, é o caderno. A primeira estrutura, né, sobretudo, é esse caderno, que também é um resíduo, porque se eu vou embora do lugar, né, o que sobra, talvez, da experiência do lugar, além da memória, das questões, é o desenho que está no caderno, né? Então, isso, para mim, também começa a me interessar, e eu percebo que se eu for abrir mão desse processo para ter um ateliê, que é um cômodo construído, o meu trabalho de artista não se desenvolveria. Então, eu parei, talvez, de me questionar e falei, bom, meu trabalho acontece assim, é dessa maneira, então é isso. Sem crise, o meu ateliê é o mundo, é a experiência, e assim por diante. Aqui tem mais uma imagem de ateliê, poucas, né? Então, esse é um outro ateliê durante um tempo que eu vivi em Belo Horizonte, sobretudo trabalhando num caderno de céu. E esse ateliê nem era meu, era o fundo da casa de um amigo, que era o ateliê dele, que é o Ricardo Reis, o RR, né, de Belo Horizonte. E é legal porque, assim, ao mesmo tempo tinha coisas do ateliê dele, tinha coisas do meu ateliê, então, um fragmento da mesa, eu trabalhava em frente à janela, então tudo que está aqui é meu. Tem placa de cobre, objeto de coleta, caderno em processo, né, raiz, enfim. Então, o meu trabalho tem muito a ver com isso, né? E para mim esse fluxo do ateliê também alimenta a gente não cristalizar procedimentos, que eu acho também super interessante, né? Esse ateliê do deslocamento, ele também não deixa as coisas fixarem de uma certa maneira, né? E isso me interessa. Aqui uma imagem, né, de um caderno, então a mesa, né, essas coletas, né, tudo isso para mim faz parte do desenvolvimento do trabalho, né, de uma anotação, de um pensamento de uma determinada forma que pode virar um desenho em grande escala no espaço expositivo, ou alguma materialidade da paisagem que eu posso deslocar em quantidade e criar uma intervenção, né, tridimensional no espaço. Então, essas questões todas começam a atravessar e atravessam o meu ateliê, né? E continuam sempre em movimento. Então, assim, outro momento que eu morei também numa casa de Belo Horizonte era o chão do lugar que eu estava ali. Então, meus cadernos, né? Câmera fotográfica, as coletas, anotações, procedimentos, né? O computador está logo ali do lado. Então, é um conjunto de coisas, né? Que vai fazer o trabalho acontecer, né? Bom, esse lugar aqui, essa primeira foto aqui desse lugar, é um lugar que eu desenhei muito durante minha graduação e que me ensinou a entender o que seria o meu trabalho, talvez, ou a como usar o desenho para duvidar do lugar. Esse é um lugar que ficava atrás do meu departamento de arte. Durante a minha graduação, a faculdade, a Universidade Estadual de Londrina, ela tinha umas casinhas de madeira. O departamento ficava ali, o departamento de arte visual. Depois, houve uma reforma e a construção de um prédio de novo e a gente saiu desse lugar. Mas esse espaço, sobretudo, isso aqui é uma foto até de celular, daquele celular de flip, sabe? Você abria ele, velho pra caramba. Esse lugar é um lugar que eu vivia nele depois das aulas. E como eu começo a desenhar os lugares, começo a desenhar a partir de observação, esse lugar ele começa a aparecer muito no meu trabalho, né? E eu queria justamente depois de um tempo eu fiquei obcecado por esse lugar. Eu queria entender como esse lugar se formava, eu queria entender como ele aparecia na minha imaginação, eu queria entender como ele aparecia talvez na imagem, na imaginação dos outros, né? Na lembrança dos outros. Então eu começo a desenhar em todos os suportes, né, que eu conseguia esse lugar. Então, esse conjunto aqui de árvores com esse tronco caído aqui, ó, esse fragmento, é nesse caderno aqui de grafite, né? Depois, uma fotografia analógica, né? Que é esse lugar também, que eu mostrei na foto anterior e que está no caderno de um outro ponto de vista, né? Agora com fotografia analógica. Depois, eu levo esse mesmo lugar para a gravura em metal, na água forte. Depois, eu desdobro esse mesmo lugar, a partir da gravura, numa página de um caderno que tem a ver com misturar bico de pena e gravura, né? E romper o limite da impressão, né? Fazer como se o desenho rompesse, né? A impressão da gravura e se espalhasse pela página toda, mas também reconstruindo a continuidade desse mesmo lugar. E depois, no final da graduação, a gente tem a possibilidade de mandar um trabalho para a divisão de artes plásticas e ocupar um ateliê que cedia uma sala branca para você fazer o que você quisesse, né? Dentro de determinadas limitações. Então, depois de desenhar, né, esse lugar tantas vezes em pequena escala, fotografando, eu decidi desenhar de memória e de observação a partir dos cadernos que eu desenhei esse lugar aqui embaixo, né? Porque me interessava ver o quanto eu conseguia remontar esse lugar tantas vezes, né? A partir daquilo que eu já tinha vivido, que tinha impregnado em mim. Então, vejam, o ateliê, na verdade, era esse lugar
né? O ateliê era o caderno, a imagem desse lugar. Mas vejam, se desse uma chuva e quebrasse um galho, já não era mais o lugar idêntico ao que eu estava desenhando, né? No verão, secava a grama. Então, esse lugar também, quando eu digo o ateliê do deslocamento, quando eu digo a paisagem, é porque até os lugares em si que, né, geravam os desenhos, eles estão em constante mudança, né? Então, para mim, a paisagem também, eu comecei a entender que ela não pode ser, de uma certa maneira, uma coisa estática, fixa. E eu começo, então, a duvidar daquilo que eu desenho, a duvidar o lugar para tentar montar ele, ver se ele fracassa, ver os ruídos, né? Ver aquilo que aparece numa primeira imagem, mas depois some na outra, né? Então, esse processo de desenhar a paisagem para, na verdade, duvidar da paisagem, né? Aí, esse trabalho finalizado, e aí, o processo que eu mostro, que eu não quero, né, que seja só um desenho bonito, as imagens desse mesmo lugar, de vários materiais, em vários cadernos, inclusive no pano, que eu levava para sentar no lugar, aqui eu, inclusive, sentava numa direção mais ou menos próxima a esse campo visual e desenhava o que estava na frente, né, da minha vista. Na frente, não, né, por todos os lados. Então, esse lugar e essa possibilidade desse trabalho grande e mostra que não é em si o ateliê. E vejam, eu fiz o desenho direto na parede, então não dava para eu fazer em casa o desenho, não dava para fazer num outro cômodo, não dava para fazer em outro lugar. O lugar também expositivo, o dilema com a arquitetura, como o desenho se insere, como que o desenho talvez cria problemas na arquitetura, começa também a me interessar. Então, o estar no lugar para desenhar e o estar no lugar para deslocar o desenho e reinstalá-lo, começa também a ser uma coisa instigante e, para mim, é, de uma certa maneira, explanar aquilo que acontece no esporte pequeno, né? E abrir isso para falha, que para mim era a coisa mais interessante. Então, as pessoas viam essa árvore aqui e viam ela virando em várias posições no caderno. As pessoas viam esse conjunto aqui e depois viam ele aparecendo em determinados fragmentos de outros desenhos. Então, o que é o lugar? O que é a representação do lugar, né? Então, na verdade, é isso. A paisagem, para mim, era uma fratura, era um fracasso do desenho, e isso que me interessa. Eu não considero nenhum desses desenhos, que nenhum desses desenhos dá conta do lugar. Então, também, para mim, até o próprio lugar está em deslocamento, e isso me interessa, né? Bom, depois disso, tem um trabalho, como eu falei, né? Eu já estou desenhando um lugar, né, de várias materialidades, em vários suportes. Eu começo a pensar, então, que se eu desenho tanto esse lugar, essa árvore aqui lá da foto, ela já é paisagem, ela já é o meu desenho, essa grama já é um desenho, essa estrutura, né, já é um desenho, né? Eu só torno ela bidimensional quando eu trago ela para o papel, mas na minha mente, no meu campo visual, no meu campo discursivo, isso já é um desenho vivo, né? E então eu começo a ter vontade de desenhar com os próprios materiais da paisagem, né? Esse trabalho, então, é uma instalação. A proposta dele para o Salão de Arte Londrina, né, essa divisão de artes plásticas da Casa de Londrina, era justamente não mais apenas apresentar desenhos do lugar, né, que apontavam para fragmentos, mas trazer literalmente um fragmento do lugar. E não só um fragmento no sentido visual, mas da própria materialidade do lugar. Mas não naturalizando. Então, vou montar com a cabeça, ou seja, uma possibilidade impossível, né, para a paisagem dentro da nossa perspectiva da gravidade, né? As árvores crescem do chão para cima. Então, eu desloco o lugar, o material do lugar que eu desenharia, eu desloco os galhos, né, que já estavam também cortados, né, jogados, então eu também não ceifo a vida vegetal do lugar. Eu pego tudo que está seco, que já foi cortado, então isso também me interessa. Porque se eu coletar alguma coisa do lugar em si, eu vou alterar drasticamente, sobretudo se for vivo, né? E dia de trazer esse material também, mas depois eu fui lá e deixei o material de novo no lugar que estava, né? Então, esse trabalho tinha a ver com não só deslocar o material do lugar que eu desenharia, mas desenhar com o próprio material aquela configuração vegetal que eu via no espaço, né? Esse trabalho se chama Ainda é Outono Aqui Dentro. E ele tinha a ver com deslocar o material de um parque que era assim, a poucos metros dali, que o pessoal até frequentava, né? Mas a minha ideia, sobretudo, é que no momento que esse trabalho é aceito, ele passa, é aquele momento de primavera, e Londrina fica tudo verde, chove muito, né? Então, o título do trabalho, Ainda Eu Estou Aqui Dentro, tinha a ver também com criar um deslocamento de uma percepção, de um tempo, né, das estações. Então, Ainda Eu Estou Aqui Dentro não só reconfigurava a paisagem vegetal, um fragmento próximo dali, né, do que tinha no entorno da divisão de artes plásticas, mas também deslocava uma percepção temporal, né?
Então, isso tem a ver com desenhar o lugar. Essa imagem, né, que vocês estão vendo aqui nesse caderno, é esse lugar que eu coletei os galhos. Inclusive desenhado num tom sépia, né, que é a mesma cor dos galhos quando é outono, quando fica seco, quando esses galhos do parque, né, dessas árvores, elas trocam a vegetação, então esse material vegetal fica sempre ali, caído na grama, disponível. Normalmente os jardineiros coletam, rastelam, né, e jogam em caçambas, né, o que é um desperdício, pensando matéria vegetal para o substrato da terra, né? Então eu tenho o desejo de não mais desenhar com a linha, né, com material gráfico, mas desenhar com o próprio material. E aqui é o estado de montagem. Então, vejam, não é um ateliê, não tem como eu montar esse trabalho na minha casa e trazer para cá. O meu trabalho está sempre ligado muito a uma situação do lugar onde o trabalho aparece, ou do lugar da onde o trabalho é feito, né? Então, não é confortável, não tem beleza, no sentido é isso, prática. Serrar os galhos, colocar pequenos ganchos de cortina, coletar folhas secas das árvores do lugar, limpá-las, tirar aquele excesso de terra, né? Levar isso para o teto, né? Então, organizar o material, então organizar os galhos, o tamanho dos galhos, para saber onde eu coloco tal coisa. Isso tudo é essencial, né? E isso tudo pensado como desenho. Então, não tem mais o desenho no sentido gráfico, mas quando eu começo a organizar onde cada galho entra, como eu reconfiguro aquele padrão natural do lugar, isso tudo é desenho, amigos, porque eu teria que fazer isso no papel, eu teria que observar um determinado galho, se ele está na frente, se ele está atrás, como ele se encaixa atrás do outro, né? E para mim isso foi libertador, porque eu ouvia falar que desenho não é só uma coisa de papel, mas eu nunca tinha virado para mim mesmo e me perguntado como você desenharia sem ser com papel, né? Então, eu já saía para desenhar, eu sempre coletava uma pedrinha, levava para casa, aquela folhinha seca bonita, aquela florzinha, aquele passarinho morto que a gente acha, né? Pássaro, inseto. Eu sempre coletava isso. E aí, em algum momento, eu falei, por que não coletar, ao invés de um galinho, coletar uma quantidade, coletar uma materialidade, né? Porque no desenho, eu não desenho nunca um galinho, né? Se a gente olha os cadernos, por que não pegar essa massa gráfica, que é o desenho da coisa vegetal, e deslocar a própria coisa para o espaço expositivo? Então, para mim, foi radical fazer isso, e isso expandiu a minha capacidade não só de pensar o desenho, mas minhas próprias práticas. Porque agora eu já estava pensando o ambiente instalado, né, a partir da instalação. Mas quando eu vou desenhar o lugar, eu estou indo também para um ambiente. Então, isso foi crucial para eu não só pensar mais a ideia de paisagem, a paisagem do quadro, mas essa paisagem que é viva, que é atravessada por questões minerais, questões geológicas, questões biológicas, questões climáticas. E isso, esse salto começa a aparecer no trabalho. E isso, para mim, é instigante. Depois, vou mostrar agora mais um caderno, para variar. Esse é o caderno de nuvens, que eu apresento no Bolsa Pampulha, em 2014, né? É um caderno que eu fiz só para desenhar o céu de Belo Horizonte. Eu queria desmontar a paisagem de Belo Horizonte. Então, o meu projeto no Bolsa Pampulha, ele começava já no deslocamento de Londrina, pegando o avião, indo para Belo Horizonte. O meu projeto do Bolsa Pampulha já era assim que eu entrasse no avião, assim que eu saísse de casa, né? E aí, quando eu chego em Belo Horizonte, a pedra, né, por causa das montanhas, a relva, né, o cerrado, e o céu, porque se eu tenho montanha, eu tenho variação de altura e isso muda a minha percepção do céu. Então, eu apresento aqui só o fragmento do céu, é o caderno de nuvens, um caderno feito em papel milimetrado. Olha o olho espírito do Merleau-Ponty bem aqui já segurado. Então, é um caderno que vai ser feito a partir também de uma relação arquitetônica com o Museu da Pampulha, né? Com a obra do Oscar Niemeyer, com essa questão curva, com esse campo de abertura que tem a lagoa da Pampulha. Então, olha que interessante, eu transformo um museu num certo observatório celeste, né? Todos os desenhos ligados a esse caderno, eles têm uma relação local com estar desenhando em cima do teto do Museu da Pampulha. E foi assim, mais de 15 dias. Saía de casa, tomava café, pegava ônibus, chegava na Pampulha, subia no teto, pegava uma cadeira, uma carteira dessa escolar, uma cadeira, abria o caderno e desenhava até a luz do sol acabar, né? E nesse tempo, com esse campo, né, imenso de visualização do céu. Então, o museu, ele também era uma coisa muito interessante. Ele entra nessa estratégia, né? Então, aqui é o caderno em processo, né, numa mesa.
e aqui o caderno final, né? Junto do caderno, gravuras em água forte, água tinta, também feitas a partir da observação do céu. Então, o desejo era criar uma morfologia, né? Criar um novo tratado celeste, atualizar as imagens de nuvens e de céu, porque se tudo muda todo o tempo, qualquer morfologia, inclusive esse caderno, já é um fracasso, já é uma defasagem, né? Então, isso também me interessa. E, mais uma vez, a ideia não do desenho afirmativo, né? Desenhar exaustivamente para ver a coisa mudar em si, né? E não ter uma afirmação daquilo que ficou desenhado em si, né? Tá, agora, esse trabalho, né, que tem a ver já com a minha mudança para o Rio de Janeiro, teve a ver com me interessar pelo mar, né, amigos? Como vim para o Rio de Janeiro e não se interessar pela praia, pelo mar. Só que o meu interesse pelo mar, no começo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me frustrou muito, porque eu começo a desenhar o mar, começo a fazer cadernos, começo a fazer gravura, mas esse mar observado da praia, da faixa de areia, né, essas ondas quebrando de frente, similar a qualquer pintura de mar que tem ao longo da história da arte, começou a não me saciar, me soava uma repetição, me soava raso. Então, em algum momento, eu começo a entrar em crise com o meu próprio processo de desenhar in situ. Não mais era a paisagem fenomenológica que estava me interessando, porque os desenhos eram bonitos, legal, ok, mas não me diziam nada. Nesse momento, então, eu começo a estudar também, olhar a história das navegações, começo a entrar nos sites da Marinha, do Brasil e de outros países, porque eu começo a pensar, bom, se o mar em si, literalmente, não é o que eu quero ainda falar, algum fenômeno que acontece no mar talvez me chamaria atenção. Então, eu encontro, ao mesmo tempo, eu começo a achar relatos de naufrágios. O naufrágio, depois eu acho um livro chamado História Trágico-Marítima, né, escrita por um português no século XVII, que ele conta, né, os principais naufrágios de Portugal indo para as Índias durante o século XV e XVI. E esses relatos eram pegos em taberna, né, tipo a galera bebendo, comentando, e era assim cruel, né? Qualquer um que puder baixa, acho que o professor de história mostra isso no período das navegações, talvez. Os naufrágios eram tristíssimos, né? Além da própria situação catastrófica do barco partindo, as cargas muitas vezes voltando, né, os navios com pimenta, sacos, né? As pessoas às vezes eram espedaçadas não pela onda, não pelo afogamento, mas pelas madeiras do. Então, assim, a descrição já era terrível. Mas, além disso, boa parte dos naufrágios narrados nesse livro acontecem por empecilhos humanos. O capitão era muito orgulhoso e decidiu entrar na tempestade mesmo assim. O nobre que pagava a viagem decidiu lotar o navio com o dobro de carga, então o navio não aguenta e afunda. Então é muito interessante que dentro do fracasso, como uma imagem que acontece no mar, como uma imagem que fala do mar, há também um fracasso em outros sentidos, né? Há uma ruína, né? Objetivos humanos, ganância, também às vezes o acaso, o acidente. Então, em algum momento, o meu trabalho com a pesquisa do mar ele vai acontecer quando eu não necessariamente só retrato o mar como figura, mas eu começo a desenhar um fenômeno que acontece no mar, né? E para mim também o barco afundar, ele tinha a ver com um pouco uma ideia de um objeto racional, construído, com determinada engenharia. Então, o barco fracassando é como se também todo aquele cálculo, aquele investimento humano, né, na construção dele falhasse. Então, o barco era uma ruína, o naufrágio era não só a ruína da coisa, mas uma ruína de um projeto humano, né? E o naufrágio acontece desde os tempos imemoriais, né, até os tempos atuais. Então, eu começo a pegar esses naufrágios históricos que eu acho na internet e a desenvolver eles na gravura em metal. Então, eu penso em criar uma tipologia de fracassos, uma tipologia de ruínas, né? Então, a gente vai ver aqui barcos coloniais, esse aqui de cima que eu estou com o mouse, barcos já modernos, a vapor, petroleiros, né? Então, começo a me interessar em falar do mar, não só mostrando a massa de água, mas mostrando, sobretudo, uma situação terrível, que é esse afundamento, né? E é interessante que o afundamento, ele literalmente é uma coisa que faz a coisa visual sumir do campo visual. Mas não quer dizer que ela não exista ainda, ela está lá no fundo do mar, a gente só deixa ela de ver. Então, esse sumiço, esse fracasso, esse trauma numa superestrutura que faz ela ruir, começou a me interessar como uma metáfora para falar de civilização, para falar de vida, né, de vidas humanas, de cidades, de capitalismo, de sistemas, né, que moem pessoas, né, igual esses navios moíam, afundavam, né?
Então, olha só que interessante, uma imagem da tela do meu computador. Por quê? Porque o meu ateliê era o meu computador nesse momento. Eu não conseguia estar nesses lugares físicos. Esses navios e barcos estavam já embaixo d'água. Meu único contato com eles era a partir do quê? Da virtualidade, da imagem virtual, né? Que sobrevivia na internet, que estava circulando. Então, a minha pesquisa sobre o mar no Rio de Janeiro, eu comecei ela pelo mar, paisagem natural, fenomenológico, mas, sobretudo, foi a minha fratura, a minha frustração com esses desenhos do mar que me levaram, então, a eu naufragar. E aí eu considero isso. Eu considero que eu naufraguei no meu processo de captura do mar. E quando eu fui derrotado pelas minhas ideias iniciais, eu realmente achei o motivo da minha pesquisa, né? E aí, essas são algumas imagens, né, maiores para vocês verem. Então, é uma tipologia mesmo de barco, barco velho, caravela, barco moderno, industrial, né, petroleiro, barco a vapor. Então, eu vou pegar algumas tipologias, né, desses fracassos. E a gravura também foi uma solução interessante, porque me interessava desenhar apenas o barco. Se o barco está sumindo, ele está sendo devorado por uma massa de água, uma massa de sentimentos, uma massa de violência. Então, não desenhar o mar, para mim, é abrir a ideia desse afundamento para acontecer em qualquer situação, em qualquer dimensão, né? Situações sentimentais, quantas vezes a gente não naufraga, né? A partir de relações, a partir de expectativas, de sonhos frustrados. Então, o naufrágio, para mim, virou uma forma de falar dessas frustrações. Aqui é uma imagem dos 18 ou 20 atualmente, na Galeria do Ibeu, né, que é a exposição que abriu no começo da pandemia e fechou 7 dias depois, né? Mas vai reabrir, eu acho, agora em janeiro. E é incrível que a exposição se chama Como Sobreviver ao Naufrágio. Assim que eu abro a exposição, vem o lockdown, vem todo esse caos, né? Esse afundamento de pessoas que não sobrevivem, né, o que aconteceu, negacionismo. Então, esse mar, né, de situação calamitosa. Então, assim, essa exposição, confesso que ela até hoje ela é estranha para mim, né? Eu tô até ansioso até para ver como vai ser reabri-la, mas sobretudo o que eu quero mostrar é esse trabalho final que fiz na exposição, ele surgiu da tela do computador, da minha vivência doméstica com a minha casa, né? Muitas dessas gravuras eu fazia assim, enquanto eu estava no computador, a banheira de ácido no chão do lado gravando as placas. Então, onde está o ateliê, né? Depois, vou mostrar mais um trabalho ligado a essa pesquisa do mestrado, que é os Ipupiaras, que surge de uma vontade de pesquisar a lenda da Iara, e aí eu descubro que a lenda da Iara é uma sobreposição tipológica colonial, né? Que o Ipupiara, na verdade, que é o nome indígena, né? Ameríndio das populações locais para essa lenda, ele era um monstro, ele não tinha sexo, ele não tinha forma, né? E a gente conhece hoje a Iara como uma linda jovem de longos cabelos. Essa é a sobreposição tipológica da sereia escandinava e da sereia do Mediterrâneo, né? Quando eu começo a pesquisar, então, dentro dessa pesquisa do mar, além do próprio mar, né, tudo que está ligado ao mar, lenda, mitos, guerra, uso bélico, uso econômico. Então, eu tropeço na lenda do Ipupiara e descubro que o Ipupiara ele foi construído, quer dizer, a Iara foi construída, né? Na verdade, ela foi imposta, né, sobre a imaginação, sobre a forma da imaginação ameríndia para esse mito. Então, vou desenvolver esse objeto, né, que é concha e cabelo, a concha ligada ao mar e o cabelo ligado a essa coisa humana, né? Então, não é um monstro em si, mas é uma coisa estranha, nascendo desse objeto do mar, desse objeto da água. E aí eu vou mostrar imagens de ateliê, né? Porque a gente vê o objeto pronto, é bonito, vê o desenho, mas eu fiz isso na mesa de casa, então, ao mesmo tempo que eu estava coletando, trazendo os materiais para casa, indo comprar cabelo, né? Que era uma coisa que eu nunca trabalhei, e o primeiro desenho do objeto foi feito aqui, ó. Foi feito em desenho. Inicialmente, isso daqui eu imaginava a água saindo dessa concha. Só que depois que eu passei o lápis e desenhei com caneta, eu falei, olha, parece cabelo. Pá! Veio o start. Então, olha como algumas coisas não acontecem de forma pré-determinada, né? Então, eu comecei a pensar justamente nisso. O cabelo tinha a ver com o cabelo do feminino, o feminino ligado à lenda da sereia, a sereia ligada a essa identificação com a Iara. Então, eu troquei a ideia de fazer talvez uma concha que borbulhasse água por cabelo, né? Então não tava a ideia isso daqui inicialmente seria água, mas depois eu entendo que o desenho me fez ver que isso era cabelo e o cabelo me fez ver que o cabelo também representava um fluxo de água, né?
Então, aí surge o trabalho, mas olha o trabalho, ele surge literalmente da minha vida doméstica, né? Em cima de uma mesa, meus materiais, um outro trabalho em execução, que é essa balaústra, outros trabalhos em processo com tinta tipográfica. Então, o ateliê, para mim, ele sempre está ligado à vida e, às vezes, à precariedade, né? E aqui é uma montagem, né? Em casa, doméstica, montagem doméstica, tá? Não é no museu, não é nada disso. Me interessa testar, né, amigos? A gente faz muito trabalho e às vezes a gente não testa montar nele, né? Montá-lo, né? Montar no espaço. Então, eu liberei um canto de uma parede de casa e aí pus junto vários trabalhos, né? As ipupiárias, eu queria vê-las prontas. Eu precisava ver, né? E não só ver assim na minha mão, eu queria ver numa situação expositiva. Então, a minha primeira montagem desses trabalhos foi doméstica. Isso daqui é uma foto tirada em casa, né? E aí depois aproveitei e pus outros trabalhos juntos. Então, aonde é o ateliê? Porque eu já não moro mais nessa casa também, né? E aqui o objeto, aqui na parede, né, na exposição do IBEU que fechou, eles reapresentados agora numa outra conjuntura expográfica. Estou acabando, prometo. Essa é uma gravura feita na época da graduação, então eu trago essa gravura porque eu achei sem querer a foto do lugar que eu sentava para desenhar, para ver o pôr do sol na faculdade. Então esse grupo de árvores aqui, ele aparece aqui, né, assim como as outras, porque isso daqui eu não faria de dentro do ateliê. Desenhar o lugar, ateliê, o espaço físico em si, por si só ele não me interessa, né? Eu preciso ter esse contato com esse outro lugar, né, que é de onde talvez saia o trabalho, né? O que me atrita a desenhar. Aqui uma imagem do ateliê de gravura da UFRJ. Então, assim, gente, eu já fiz gravura em Londrina, já fiz gravura aqui no Rio de Janeiro, já fiz gravura no interior de São Paulo, já fiz gravura na UFMG, já fiz gravura na Casa Gravada, que é um lugar, uma ateliê de gravura em Belo Horizonte. Então, assim, eu mesmo não tenho ateliê de gravura. Quer dizer, eu não tenho a prensa, né? Eu só tenho ácido, bandeja, materiais e a força de trabalho. Toda vez que eu preciso imprimir gravura, seja para vender na galeria, para mandar para o salão, é no ateliê coletivo, é na universidade pública. Então, quando eu defendo usar a universidade pública, porque, amigos, eu não, pelo menos ainda não tenho condições de comprar uma prensa, é caro. Então, sem a universidade pública, ou sem o ateliê dos amigos que salvam a gente, o meu trabalho não acontece. Então, para mim, de uma certa maneira, é essencial também esse deslocamento, que ele me provoca trocas, ele me faz entrar em lugares que eu não entraria, ele me faz entender como na UFMG se imprime gravura de um jeito, em Londrina de outro, no Rio de Janeiro de outro, e isso é ótimo, porque eu vejo essas diferenças de procedimento, eu entendo a que mais dá certo para mim, eu também tenho na manga um truque, hoje eu não tenho aqueles materiais, dá para imprimir do jeito que eu imprimi em Londrina. Essa memória, então esse ateliê do deslocamento, ele é muito importante para mim, né, de certa maneira. E aqui, mais uma vez, agora apresentar um último caderno. Esse é o caderno de pedra, que eu também fiz na época de Belo Horizonte, para mostrar como o caderno ele desenvolve outros trabalhos além dele. Então, esse caderno tinha a ver com ir para as montanhas de Belo Horizonte, pegar o ônibus, ir até o limite da cidade, andar, às vezes, um tempo a pé para pegar alguma vista bacana, ou pedir carona. Tudo isso está dentro dessa busca por esse lugar do desenho, né? E de desenhar. Então, esse caderno todo eu fiz ele, desenhei, né? Algumas imagens dos morros de BH, né, dos espaços em torno, pedras coletadas, né, que eu já desenhava e já coletava, mas tudo isso para mostrar, né, esse trabalho aqui que eu começo a fazer na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, né? Olha o caderno aqui, ó, do meu lado, né? De novo retomando aquele processo meio mnemônico, mas também aberto ao novo e à falha, que era reconstituir, né? A ideia era desenhar no rodapé do espaço da caixa essa cordilheira de montanhas. E a ideia de desenhar pequeno, porque eu poderia desenhar grande, né? Igual vocês viram no outro desenho, era para conseguir essa escala que a gente percebe nesse trabalho do Goya, do Francisco Goya, né? Pintor, gravador espanhol, que é o Colosso, que é esse homem gigante nessa paisagem diminuta. A minha ideia era inverter a percepção desse espaço imenso, né, das dimensões de pedra, para uma dimensão ainda diminuta e vasta, mas que agigantasse o observador. Então, foram 7 dias, desenhando assim, jogado no chão, sem conforto. O espaço era da caixa, era no lugar que eu ia expor. Então, não dava para eu adiantar o trabalho em casa, não dava. Então, o lugar da exposição também é o lugar do trabalho. E quando a exposição acaba, essa parede é pintada e o trabalho some, né? Então, esse desenho também que é efêmero me interessa, mas vejam,
o trabalho terminado aqui, né, mostrando a escala, mas, sobretudo, essa última foto que retoma o Colosso, né? Retoma essa figura, e é isso que me interessa, não é literal, não que as pessoas precisam descobrir esse sentido, mas depois que as pessoas viram esse trabalho e depois acham essa imagem, um certo laço inconsciente se forma com outras questões, além da própria retomada da referência. Então, era interessante também que desenhar as montanhas em pequena escala me faria desenhar um espaço muito maior. E também mudar a caneta, né? Uma caneta fina, que obrigasse o observador a se deslocar, chegar perto da parede, agachar. Eu tenho imagens de vários espectadores no dia apontando. E é incrível que nas pinturas do Sublime, a partir da poética do Sublime, no final do século XVII, século XVIII, começa a ideia por exemplo, no Gaspar Friedrich, né? No David Gaspar Friedrich, tem figuras apontando os penhascos. Eu tenho figura de alguns grupos de pessoas visitando a exposição e apontando para baixo, como se estivesse apontando para uma coisa longe à distância. E isso, para mim, é incrível, porque o ato de apontar, você aponta para uma coisa que está muito longe, você quer mostrar. Aqui era só um desenho de parede. O desenho conseguiu tirar produzir o comportamento dessa distância, desse alargamento. Ver uma pessoa apontar, como se apontasse para uma montanha de verdade para o desenho, é o desenho capturar a pessoa na potência que ele tem, que era desenhar no espaço construído a impossibilidade de se ver uma cordilheira toda de montanhas, né? Então, quando a gente pensa o desenho, pensa o lugar, pensa o espaço, provoca o desenho provoca outras coisas, né? Então, também o deslocamento não só do meu corpo na paisagem, do meu corpo para o espaço expositivo, trazendo esse espaço dessa experiência corpórea, visual, e também conceitual, né? Porque os desenhos instalados eles também levam em consideração agora a relação da arquitetura, a relação do campo visual com o espaço expográfico. Então, vários deslocamentos, né? Tanto da paisagem para o caderno, da paisagem para a parede, do meu corpo para a paisagem, para o espaço, né? Então, essas questões todas começam a me interessar. Então, minha apresentação, acho que acabou, desculpa, eu falei bastante. E agora, bora bater papo e dúvidas. Falem vocês também agora. Não, Obrigado, Raíssa. eu fiquei pensando, Márcia, que através do seu trabalho, né, de tudo que você apresentou aqui, a gente consegue pensar assim, em muitas características que acontecem no dia a dia de outras pessoas, mas também assim, características que acontecem na história da arte. E aí, assim, o primeiro comentário é que você falou, conforme você foi falando, eu lembrei de alguns exemplos, assim. O primeiro era de uma pessoa que estuda até com a gente na UERJ que queria produzir trabalhos, eu não vou dar o nome, né, porque eu não sei se poderia, queria produzir um trabalho com a menstruação e não podia, porque os pais não deixaram, então tinha que fazer escondido. Então tinha também, além desse ateliê de várias negociações com a família, também tinha aquilo do não poder. Eu passei muito por isso, né? Ainda passo. Minha produção é mais em crítica, curadoria e pesquisa, mas também tenho a produção artística, e essa produção artística, como o artista tem muito aquele lugar do vagabundo, né, ainda para a sociedade, nunca assumi para os meus pais, nunca contei para eles não sabem o que eu faço, nunca imaginariam que eu cortei um livro com Maquita. Eles achariam que eu estou fazendo faculdade para quê? Então, sempre tive também essa coisa assim da produção escondida, e o ateliê entra nisso também, o segredo, a gente às vezes também não tem como mostrar quando a gente está com a família, né? E eu lembrei também de uma residência artística que eu fiz de performance, era com o Eduardo Bruno, e eram várias professoras, entre elas Isadora Ravena, uma esqueci o nome, e a Renata Felinto. E em uma das aulas, assim, a Renata Felinto falou sobre o ateliê do dia a dia, o geracional, assim, enquanto ela estava lavando louça, ela estava criando o trabalho, ela estava ali, enfim, produzindo. E, enfim, fora esse comentário, eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu fiquei pensando a partir da sua apresentação, muito em pontos históricos, assim, porque quando você começa a mostrar o seu caderno ali de observação da natureza, eu acho que é um pouco inevitável a gente pensar no plein air ali, com impressionismo, mas aí quando você vai mostrando o seu trabalho, que vai sendo construído ao mesmo tempo ali na galeria, e aí a gente vai pensando
a gente pensa logo numa característica contemporânea, que é aquele artista de mala, aquele artista de pasta que vai carregando, né, o trabalho consigo, enfim, o ateliê vai sendo feito o tempo todo, né? Ele não tem aquele momento do ateliê e depois que vai consolidar na galeria, tudo está junto. E aí eu queria te perguntar assim, um pouco sobre esses momentos históricos do ateliê ou na sua prática, não sei o que você gostaria mais de falar. E também eu acho que a pandemia, assim, eu pensei que deve ter havido, sim, muita diferença para os artistas que tinham esse ateliê. Eu não sei para quem não tinha, eu nunca tive, então, para mim, foi a mesma coisa, com ateliê ou não. Senti falta apenas do ateliê da UERJ, sim, eu deixei vários carvões lá, nem sei se ainda estão. Enfim, realmente o espaço público faz muita diferença, né, a universidade pública. E eu queria te perguntar um pouco, assim, sobre esses marcos, então... Vai, vamos lá, deixa eu pensar, deixa eu me organizar aqui. Deixa eu ver. Bom, pelo menos assim, na pandemia agora, a gente que é professor, né, já tem a vida professor e funções professor. E aí a gente tem a função doutorado, quando a gente vai fazer pós. Então, por exemplo, a pandemia ela meio que me chocou por vários motivos, sobretudo, ela me tirou fora. Não dava mais. E eu sou levemente cardíaco. Eu morri de medo de adoecer. E, enfim, o que vai acontecer? E eu tô longe dos meus pais, né? Tipo, até meus pais chegarem aqui se eu precisar de alguma coisa. Então, eu entendi que eu não poderia adoecer. Não poderia. Então, eu tive que não mais sair, né? Eu não saí. Então, nesse tempo também, eu estava pesquisa de várias, né? Então, doutorado me vi muito aplicado à tese, né? E já que tinha que escrever, já que não dava para sair para desenhar, mas lembra que eu falei da pesquisa dos naufrágios, né? Então, é legal que a pesquisa do naufrágio inaugurou a possibilidade de eu pesquisar no lugar sem precisar deambular, porque às vezes eu vou pesquisar não mais no lugar do site fenomenológico, né? De sentir na pele a paisagem, porque não dava, pessoal com máscara, ninguém saindo na rua, lockdown. Então, poderia pesquisar outras coisas, por exemplo, pesquisar tempos diversos. E eu abri o meu escopo de pensar lugar, porque, por exemplo, no trabalho dos naufrágios, eu começo a usar satélite, mapa digital, então eu consigo sair do lugar, não físico, mas né, ir para o lugar do virtual. Por isso que eu falo que dentro do meu ateliê há um trânsito entre o site fenomenológico, né, estar com o corpo na cidade, estar com o corpo na paisagem, estar com o corpo no campo, estar com o corpo no quintal da casa da minha avó, estar com o corpo no terreno abandonado, baldio do meu bairro. Então, eu tive que frequentar outro tipo de lugar, porque se eu me interesso por desenhar espaços, né, talvez dentro dessa lógica, o site discursivo, esse espaço conceitual, esse terreno conceitual que os conceitos formulam para a gente, que a gente corre também por eles, né? Então, eu percebo que o meu trabalho começou a acontecer nesse outro lugar. Mas esse ano ainda, sobretudo, eu desenhei muito pouco. Esses últimos 2 anos foram os anos que eu menos produzi, no sentido prático, porque o doutorado tomou muito conta. E tomou conta no sentido de um prazer da pesquisa, e eu percebi que eu estou redesenhando certos conceitos com a pesquisa atual. E, nesse sentido, uma certa seriedade também, sabe? Porque, enfim, eu não quero escrever... Acho que todo mundo tem um pouco... Ninguém quer escrever uma pesquisa que só vai ficar lá dentro da biblioteca. A gente quer escrever um texto potente, né? Que cause terremotos, né? Que arranhe, talvez, o véu aí das coisas, né? Para a gente pensar noutra ordem. Então, como eu entendi que eu não podia sair, estava cheio de obrigações, né? No sentido acadêmico. Então, eu decidi mergulhar no texto, mergulhar no pensamento teórico e perceber que eu também estou desenhando com teoria dentro da pesquisa, né? Então, por isso foi muito bom. Mas ainda dentro da pandemia, por exemplo, eu fui continuar alguns trabalhos que dava para continuar nessa estratégia de buscar virtualidades, né, para me trazer lugares. Então, eu desdobrei os naufrágios numa série, eu tinha uns atlas bem velhos, atlas de geografia, então eu já tinha um acúmulo de imagens nas pastinhas do computador, de naufrágios, localizações. Então, eu comecei a atualizar esse atlas que estava velho, jogado, inclusive um atlas francês. Eu comecei, então, a usar o Maps, a usar as imagens de satélite para, no Atlas, que era aquele Atlas de mapa, sabe, bonitinho, mapa, oceano azul, tudo bem clarinho, com as legendinhas. Aí eu comecei a desenhar com nanquim e bico de pena naufrágios reais nesse Atlas bonito, leve, geográfico.
Então, eu trouxe uma camada a mais para o Atlas, eu atualizei esse espaço que estava desatualizado, porque acho que é um Atlas de 70, é tipo um Atlas velho. Então, nem mais a própria imagem daqueles espaços talvez estão daquele jeito, talvez a linha dos países minimamente mudou, talvez coisas aconteceram ali. Então, eu fui desenhando esse outro lugar, né? Que também é um lugar meio da virtualidade. Então, eu começo a perceber se eu estou usando a virtualidade para desenhar e o texto, né, a pesquisa, o texto é uma linguagem da virtualidade, eu percebo que eu também estou desenhando com o texto. Então, eu confesso que esses últimos 2 anos, sobretudo esse último ano, foi vivendo dentro do livro, né? Vivendo dentro. E eu confesso que a minha casa, eu brinco com isso, eu comento isso às vezes, eu sinto que a parede da minha casa, que é uma kitnet, eu sinto que não é mais a parede, eu sinto que é o meu crânio, porque as janelas, as portas, é tanto dentro de casa, e talvez vocês também sentiram um pouco isso, né? Que eu sinto que, então, tudo está meio junto. E uma observação agora bem fuleira, mas bem verdadeira. Eu acho que eu nunca tive uma casa minha, casa no sentido daquela casona. Eu acho que eu sempre morei no Mi, aí que tá. Quer dizer, todo lugar que eu moro é a minha mesa de trabalho, minha estante de livro, meus cadernos, meus rolos de papel, e aí a cama do lado. Então, assim, quem vem na minha casa atual, eu tenho mais móveis de ateliê do que casa. Minha casa é uma cama, um fogão, uma geladeira, meus utensílios de cozinha, o resto é livro, o resto é material de desenho, trabalho antigo guardado. Então, eu confesso que até hoje eu acho que eu sempre morei no ateliê. Eu ainda um dia vou construir uma casa, só casa. Mas eu gosto. Eu vejo o trabalho, é uma coisa que estimula os alunos na aula. Não adianta fazer o desenho e pôr na gaveta, deixar dentro do guarda-roupa. O ateliê é importante porque faz você ver as coisas e deixa a tua mente sempre ligada em movimento. Também não é por opção, eu não tenho um cômodo só para deixar os trabalhos. Eles ficam do lado da cama, do lado da onde logo ali tem a cozinha. Então, eu vejo também as coisas, eu provoco, eu vejo as coisas me chamando, eu vejo aquele desenho completo, eu vejo aquele fragmento daquela gravura que, e se eu colocar uma água tinta ali? E se eu reforçar aqui? Então, essa coisa também de ter o ateliê sempre à vista me faz trabalhar, por outro lado. E cansa, porque também a gente às vezes não desliga. Gente, na pandemia, eu não sei vocês, mas tinha dias que tinha reunião todo dia, mas a gente estava com tanto pavor que era bom, depois de um tempo começou a ficar exaustivo, né? Então, a gente se desdobra em muita coisa, né? Então, não sei se eu respondi, mas, assim, meu trabalho flutuou nessa coisa do ateliê, nessa mudança do ateliê, nesse sentido. O ateliê nunca é um lugar fixo para mim, né? E o ateliê tradicional, acadêmico, é um lugar fixo. É o lugar onde o trabalho acontece, onde a imaginação do artista está, onde os meios, os materiais. Então, esse lugar não é mais isso, porque meu ateliê pode ser em qualquer lugar. Agora eu vou falar de uma coisa que eu lembrei esses dias. Sabe aquele filme que foi bem famoso um tempo, que vem de um romance, O Perfume? Aquele filme O Perfume? Vocês conhecem? Que aí é um assassino, né? Ele tem um cheiro, o olfato super desenvolvido. A história é bonita, apesar de todas as doideiras que tem dentro dela, mas tem uma cena que eu me identifico muito com aquilo. Esse assassino começa a matar as pessoas na França, as pessoas começam a perceber, né? Ele mata e rouba o cheiro da pessoa, em vidra. No final do filme, a pessoa que ele ficou obcecado, isso tem tudo a ver com artista e com trabalho de arte, né? Com objeto de interesse, sai de Paris, sai da cidade, ele começa a buscar ela, né? Ele vai atrás dela no meio do mato. E é lindo, lindo e aterrador, né? O momento que ele consegue destilar o perfume dela no meio do mato. Eu me vi ali, porque quando eu vou com o caderno, não é aparato, não tem a parede, não tem a janela que eu fecho para me livrar do mosquito, não tem isso. Quando eu vi, por mais que é um personagem, um livro de ficção, aquilo ali para mim é a precariedade e é uma paixão no ápice do sentido, fazendo o cara conseguir destilar perfume no meio do mato, ao céu aberto, assim. Aquilo é um absurdo, aquela parte do filme, ao mesmo tempo que ela é linda, ela mostra um excesso de paixão, né? Uma paixão enlouquecedora, tanto é que ele é um psicopata. Mas o que eu acho interessante é quando você dribla todas as adversidades para fazer o trabalho. E nisso tem um texto do Kafka sobre as sereias, que eu trabalhei esse texto com quem fez a arte sonora comigo. O começo do texto do Kafka é maravilhoso, que ele vira e fala assim, é por meios irrisórios ou assim bem precários que se fazem as maiores coisas. Ele começa mais ou menos o texto desse jeito. E é muito interessante que o artista está sempre trabalhando essa precariedade, né? Para começar, a imagem é precária, ela não é o real, ela não é, né? Ela é a virtualidade em si trazida para esse lugar da existência, né? Que comunica um outro. Então, já é o precário em si, né? E eu acho muito legal esse texto do Kafka, que ele já começa falando de como Homero
Não, o Odisseu, perdão, passou pelas sereias, né? Ele fala, Odisseu conseguiu passar pelas criaturas mitológicas mais sedutoras só colocando cera nos ouvidos, né? Então é muito legal esse texto do Kafka, quando ele começa falando dessa precariedade que eu acho que vale de todos os artistas sempre, né? E vale potente essa precariedade, né? Enfim. Não, tá ótimo. Eu não sei se outras pessoas querem botar perguntas também, por favor, se quiserem, interrompam, mas eu ainda queria botar duas perguntas, assim. A primeira é sobre o ateliê enquanto aquele lugar de networking, business, enfim, usei duas palavras em inglês, perdão. Mas quando o ateliê está nesse lugar fantasma, nesse lugar do deslocamento, enfim, tudo isso que você apresentou, como que você costuma fazer, então? E, enfim, fico pensando, eu sinto falta disso, né? Quando não tenho esse espaço, eu fico pensando, onde que vai ser feito? Será que eu faço pelo Instagram? Mas o Instagram não tem a mesma relação, enfim. Então, atualmente, eu acho assim, hoje o benefício do ateliê, que não é mais só o lugar da criação, é esse lugar do contato. A Marisa Flórido fala nesse texto que a gente comentou aqui hoje que a função do ateliê é muito próxima da moldura, porque ele é uma margem que cerceia o trabalho e talvez a inserção do trabalho no mundo, né? Eu acho que justamente por causa da situação pandêmica, de estar muito atualmente voltado para o lado acadêmico, eu não sinto falta dessa inserção do ateliê no sentido do mercado, mas, por exemplo, atualmente, por causa da pandemia em si, eu sinto falta de conversar, de trazer pessoas para trocar ideia do trabalho em processo. Então, nesse sentido, o ateliê é necessário, né? E o ateliê, depois que você tem uma certa produção, ele precisa ser ele tem que ser esse lugar que não é só do artista, porque você precisa fazer a tua produção circular, você precisa torná-la visível, você precisa abrir ela para discussão. Tanto é que hoje é muito comum, né, quando tem as feiras, vários ateliês particulares, né, individuais da cidade se organizam e fazem o dia dos ateliês abertos para o quê? Para justamente visitar o ateliê. E no ateliê acontece várias coisas. Primeiro, a mediação do trabalho, a possibilidade de compra, o interesse, né, para o curador. Olha, um trabalho novo, vira um trabalho que fica na cabeça para uma possível curadoria. Então, quando eu digo ateliê, eu falo do ateliê fantasma, né, do meu ateliê, do ateliê do deslocamento, esse ateliê nômade, ele ainda é um ateliê muito voltado para a produção pessoal, no sentido assim de me provocar processos. Mas atualmente, por exemplo, sim, sinto falta. Se você quer se inserir no mercado, não tem como você não ter um espaço minimamente, se não só seu, compartilhado, para ter um pouco dessa visitação, né? E quando não tem esse espaço, que a gente vê que o Instagram, que as redes sociais, ou o site, né, um site profissa, digamos assim, tem seu trabalho, tem seu currículo, tem as suas informações, né? Vira esse lugar de contato. Mas a gente sabe, né? A grande potência da arte, a gente está ali ao vivo no trabalho, isso é essencial, né? Eu acho ainda que um Instagram nunca vai dar conta de substituir essa vivência, ou um site. É uma faceta que ajuda, e é o que a gente estava falando no início hoje da aula, até a partir do livro do Basbal, né? Artista, etc. Porque a gente não é mais só artista que produz a imagem, a gente faz edital, monta o trabalho, compra os materiais, entra em contato com serviços terceirizados para fazer coisas que a gente hoje não consegue fazer. Então, olha como o artista produz, aquele artista que só ficava trabalhando na inspiração. Isso não tem espaço, não tem como isso hoje, né? Então, eu acho que também o ateliê físico, nesse lugar aberto para o fluxo social, ele abre para essas coisas também, né? Para essas parcerias, para essas trocas. E eu acho que a rede é um complemento. A rede pode ser pode ter ser mais uma faceta desse trabalho, sabe, para ele acontecer. Mas, sobretudo, é essencial, né? Eu seduzo, a gente quer comprar um trabalho, a gente quer ter um trabalho quando a gente vê ele ao vivo, né? Eu sempre acho, às vezes, relegar o trabalho só ao virtual, quando não é o virtual a materialidade dele, sempre é uma perda, né? Por exemplo, a escultura por foto. Dá para ver, incrível, técnica, processo, a partir de uma legenda dá para a gente estipular escala, peso, mas não é a mesma coisa do que sentir o peso do material na presença física dele, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo hoje em dia tem que usar todos os meios possíveis para o trabalho se tornar visível, né? Mas, ainda assim, é interessante quando a gente consegue fornecer esse lugar de contato. Então, eu acho que eu valorizo o ateliê físico no lugar desse espaço de contato, desse espaço de intermediação, que eu acho que é super rico, né? E é importante. Mas como a gente, nem todo mundo tem condições de ter um
um espaço próprio, né? A gente tem que talvez tornar esse ateliê móvel para a gente continuar produzindo, né? Então, acho que isso é um pouco legal, essencial. E hoje em dia vários grupos, né, fazem ateliês coletivos, mostras cooperativas, que eu acho que os artistas têm que se inserir, né? Não adianta eles ficar em casa com o trabalho, com a rede social, tem que produzir movimento. E quando os artistas percebem que não está tendo espaço para entrar, criem eventos, façam o trabalho aparecer, criem motivos para o trabalho aparecer. Porque também a gente sabe que é toda uma questão de cerceamento, né, de escolhas, de prioridade, de particularizações. Acontecem coisas que a gente também, nesse fluxo da vida do circuito, que a gente não dá conta e que não estão nos livros de teoria, né? Então, a gente também tem que aprender a interagir com esse social para o trabalho também aparecer, e de várias maneiras, né? Tanto no virtual quanto no espaço real, ou fazendo essas cooperações, né, entre ateliês, entre espaços alternativos, independentes, né? Acho que é essencial, porque vocês precisam fazer o trabalho ser visto, né? O trabalho pode ser incrível. Se ele fica na gaveta de casa, ele não existe, ninguém viu ele, né? Então, o ateliê, sobretudo no sentido da circulação do trabalho, eu acho que ele é uma porta, como a Marisa fala de um certo sentido. Ele é uma margem, mas essa margem abre mais uma faceta, né? Para entrar em contato com você, com a sua produção, com o que você pesquisa, com o que está em andamento e assim por diante. Na Oasis tem, né, um ateliê, e eu acho que é muito legal, assim, para quem aqui não é artista, mas também atua na parte de curadoria, crítica, enfim. É sempre legal estar visitando, né? Mas eu queria te perguntar justamente sobre essas pessoas, Márcia. Eu acho que para o artista a gente tem essa proposta do ateliê enquanto um lugar de possível inserção, mas o curador e o crítico a gente não pensa assim, o que poderia ser esse lugar, porque são figuras que estão mais ali, eu não sei, às vezes ou mais na parte acadêmica, ou mais na parte das leituras, ou então nesse perambular, conversar, visitar ateliê, etc. Pensando o que poderia ser esse ateliê para um curador e para um crítico. Não vai ser um ateliê, certamente, mas que poderia ser esse espaço de encontros. Uai, falando assim de uma observação mais particular minha, né? Eu tive um companheiro que foi curador, e assim, é a biblioteca, né? No primeiro momento, porque era professor curador, então biblioteca, né? A biblioteca está ali, né? Com os recursos, as questões. Segunda coisa, né? O computador, porque o computador tem os releases dos textos, o computador tem as divulgações, tem o pensamento, as anotações. Então, é um espaço, sobretudo, inicialmente tem um espaço mental muito grande dentro da vida do curador, não tem como, né? O ateliê do curador, mas, sobretudo, eu acho que o curador tem arquivos, né? Tem os nomes, tem toda uma relação desse pensamento, né? No sentido material, talvez, será que não seria a função do próprio curador, uma das funções, né? Circular, ao invés de ter um lugar fixo, porque talvez seja isso, né? Se ele necessariamente não precisa de um lugar material para produzir ou para exercer o seu papel, e o papel dele tem a ver com criar articulações, então talvez é muito interessante esse lugar, talvez também do deslocamento, né, que o curador tem que fazer entre os ateliês. Eu acho que é isso, talvez, que até faz parte, porque, pensa bem, se a gente também entroniza os curadores, curadoras, curadores, de um modo geral, num lugar físico, a gente perde um pouco dessa mobilidade, né? Eu acho interessante também essa ideia desse curador, dessa pessoa que visita o ateliê, né? Porque também é assumir e visitar um lugar que não tem só o lado bom do artista, tem a arte, tem a sujeira, tem as ferramentas. Então, assim, eu acho vivo que o curador, que o crítico, que as pessoas do modo geral, que não só o artista, circulem, né, em vez da gente, de repente, fixar. Né? Mas, por exemplo, uma biblioteca, o computador é o ateliê do curador, de uma certa maneira, suas anotações, né, e, sobretudo, as suas relações. Eu acho que o curador, o feeling é as ligações, né, as articulações que ele provoca. Então, eu não sei se eu te respondi também, sobretudo, assim, falando do ponto de vista do artista, né, mirando no curador, não sei se não, mas te responder. O Lucas botou uma pergunta aqui, eu já vou ler para você. Mas eu acho que é super isso, sim, Márcio. Eu, apesar de estar no início, né, estar na graduação, eu mesma tenho esse acervo virtual, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes vai fazer uma leitura de portfólio, e aí a gente quer citar uma referência. Então, eu tenho, assim,
uma pasta no Google, sabe? Aquela ferramenta de salvar. Nossa, isso é mais fácil. Também o Word. E eu tenho uma pasta, assim, o nome é engraçado, que é assim, qual é o nome? Portfólios para futuras curadorias, assim, sei lá. Pode ser até um artista internacional, mas eu boto lá, vai que no futuro, não vou dar os nomes aqui, não vou mostrar a pasta, mas eu também fico fazendo isso. E a circulação é muito importante, de fato, mas isso para mim é uma incógnita, porque eu sou de São Pedro da Aldeia, então ir para o Rio de Janeiro é sempre uma questão, mesmo morando no Rio, é uma questão essa circulação, né? A minha internet está um pouco... Estão escutando. Isso é sempre difícil nessa circulação, mas eu queria botar uma última pergunta, mas o Lucas fez. Eu vou ler a do Lucas e depois eu faço a minha, pode ser? Pode, bora lá. Porque eu acho que na gravação, quem for assistir no YouTube não vai enxergar. Então, Lucas, você quer falar por áudio ou você quer que eu leia? Eu posso ler, então tá. Pode ler. Márcio, queria te perguntar sobre como foi a relação com a estrutura conceitual / referências teóricas do seu trabalho. Só um minuto. Principalmente na graduação, os primeiros anos após, quando sua produção ainda estava criando corpo. Você escrevia, estabelecia regras processuais, ia mais numa experimentação livre? Tinha momentos práticos e outros mais de pensamento sobre a própria prática, ou era tudo ao mesmo ao mesmo tempo? Como rolou essa mistura? Tá, então vamos lá. Bom, no primeiro momento, né, na faculdade que eu falei, Merleau-Ponty para mim me ajudou muito, né? O Maurice Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, cadê? Tá até aqui. O Olho e o Espírito e a Prosa do Mundo, aqui está a Prosa do Mundo. Acho que o Olho e o Espírito eu pus em outro lugar. Então, o livro, né, que vai falar de como a percepção, como o corpo funciona, que a gente pinta, né, desenha com a carne, né, com a carnalidade da nossa existência. Isso tudo era muito bonito, poético, e ainda tinha uma reflexão por trás. E, sobretudo, no livro A Prosa do Mundo, ele não só vai questionar como a percepção funciona, mas como a linguagem funciona. Então, ao mesmo tempo, o Merleau-Ponty me estimulava a ter a experiência in situ, mas também me fazia questionar o desenho, questionar a linguagem escrita, questionar o pensamento. Então, o Merleau-Ponty, no primeiro momento, foi essencial para mim, assim, né? Não tem como. Depois, um outro teórico, cadê o livrinho dele? Estava até aqui, gente, estava lendo esses dias para pegar material para uma citação da tese. É o Goethe, né? O literato, o poeta alemão do século XIX, o Goethe. O Goethe ele foi super importante para mim, porque quando eu começo a desenhar paisagem, eu começo a me interessar por botânica e por relações vegetais. Então, o Goethe ele é interessante porque ele vai olhar, ele vai explicar fenômeno, ele também fala um pouco de percepção, e ele, sobretudo, ele me estimulou, talvez, a desenvolver um lado intelectual, porque ele vai falar do fenômeno, ele estudou... ele vai ter um pensamento morfológico, ele vai estudar mineralogia, ele vai estudar osteologia, como os ossos se formam, como eles continuam se desenvolvendo. Então, eu percebi que era uma pessoa que tinha uma pulsão de uma curiosidade incrível, né? Uma referência que eu tenho, mas não no sentido do acabamento do desenho. Eu acho alucinante o Leonardo da Vinci, eu acho que ele era... Nossa, eu queria ter em algum momento, por uma hora, se eu pudesse fazer um pedido, eu queria estar em um momento dentro do pensamento do Leonardo da Vinci, naquela época, para saber como ele pensava. Porque lá naquela época já era uma coisa múltipla, já era uma curiosidade absurda. Então, eu me inspiro muito, de uma certa maneira, na curiosidade dele. Não necessariamente em terminar o desenho, não necessariamente em ter aquele acabamento de desenho, não é isso em si que me interessa, né? É essa curiosidade dele desenvolver um pensamento sobre um objeto de pesquisa. E o desenho ser uma ferramenta que coloca esse objeto de pesquisa numa suspensão, cria imagens que não foram vistas. Pessoas, ele vai desenhar anatomia, né? Ele vai desenhar as pessoas vivas, mas na guerra, nas mortes, na cidade, tinha isso já, as pessoas, as tripas, a visceralidade, isso daí violou muito grande no passado, né? Vamos lembrar disso. Mas o que é uma pessoa não só entender dessa violência, mas usar isso para um objeto científico, né? Abrir um corpo com delicadeza, dissecar os tecidos. Então, isso eu acho muito curioso, né? E olha que curioso. Ele também foi estudar mineralogia, ele foi pensar, ele inventa o claro-escuro, ele pensa, né, o esfumato, ele vai falar da perspectiva atmosférica. Então, não é só um artista que pinta ou que desenha, como se isso já fosse pouco, né?
é um artista também que está ainda interessado em usar suas linguagens para produzir pensamentos sobre a própria vida, do próprio mundo. Então, isso me interessa muito, 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 né? Isso me coça, assim. Nossa, um trabalho que me faz pensar coisas que não é só virar no sentido de me satisfazer com aquela imagem que gera uma certa beleza, ou que está dentro de um certo padrão social de época. Não é isso. É uma inquietação, né? E isso, para mim, é muito instigante. Depois, o Robert Smithson. Robert Smithson, no começo, na Além de Arte, anos 60, 70. O que são os textos do Robert Smithson? O que é o escrito de artista da Glória Ferreira e da Cecília Cotrim? Aquele texto deles, Pensamento de Terra, Projetos de Terra, eu não consigo nem dizer, porque eu acho que, no fundo, eu adoraria ter escrito aquilo, entendeu? Eu miro nessas pessoas, eu tenho vontade de escrever. Se ele escrever um texto assim, né, eu não estou me embalando, mas eu sou humano, eu tenho cérebro, mão, braço, percepção. Eu consigo talvez, ou então escrever uma coisa, como eu escreveria um texto, o que a minha pesquisa me permite, com o desenho, com a instalação, com as outras linguagens, produzir uma intensidade, né, de pensamento sobre o mundo, a partir tanto do visual, mas também de um pensamento escrito sobre esse visual, né? Então, eu acho que essas coisas todas vão me alimentando. Durante o mestrado, eu entrei em contato, então, com essas outras coisas que vão para além da fenomenologia, né? Então, a História Trágico-Marítima, que é um texto querendo ou não ligado a uma questão histórica. Vou entrar em contato depois com o Câmara Cascudo, que é um antropólogo, folclorista, que vai ajudar a desenvolver todo o desenvolvimento do pensamento sobre a denúncia da invenção da Iara como, na verdade, uma sobreposição tipológica de uma violência colonial sem tamanho, né? Então, o encontro com algumas questões que o desenho começa a me puxar é incrível. O desenho sempre me leva depois de descobrir outras camadas, né? Então, desenho o mar, fico insatisfeito, começo a pesquisar naufrágio, vou para as lendas, vou para os relatórios ambientais. Então, isso tudo começa sempre a me puxar. Por isso que quando eu viro e falo do Leonardo da Vinci, eu acho interessante porque assim, ele começava a desenhar pedra, depois ele desenhava a topografia, depois ele ia para o céu, depois ele voltava para o corpo humano. Essa pulsão, eu acho ela muito curiosa, muito instigante para qualquer disciplina, para qualquer linguagem, né? Que eu acho que isso faz essa febre, esse desejo, né, acontecer. Então, para mim, o Robert Smithson, né, sobretudo durante o mestrado, ele me influenciou muito, cativou muito esse pensamento, não só do trabalho, mas também esse pensamento teórico. E ele me mostrou que o artista pode ser teórico. O artista também escreve teoria. Um outro exemplo maravilhoso, tem um documentário que eu faço para todos os alunos sempre, o conhecimento secreto do David Hockney, que ele vai investigar como que as principais pinturas do Renascimento, Barroco, daí para frente, conseguem ter aquela qualidade visual a nível fotográfico. E ele faz um documentário mostrando aquele quadro famoso do casal Arnolfini, do Van Eyck. Ele mostra que o candelabro da pintura seria impossível de se desenhar perfeitamente sem auxílio de projeção, de técnica, de perspectiva. Mas a coisa que me marca, logo no começo ou no fim, não lembro, em algum momento, o David Hockney fala, né? Ele teve uma percepção, e veja, não é nem sobre o trabalho dele, ele teve uma percepção intelectual que remonta processos, né, de como a imagem foi construída na pintura ao longo da história. E ele fala em algum momento disso, acho que no documentário, que, a princípio, os artistas perderam esse conhecimento, os críticos, ninguém falava. E ele vai mostrar em uma outra pintura de algum pintor um desfocado num detalhe bordado, numa tapeçaria. Se os artistas pintavam tudo que eles iam com o olho, né, e se ele usa uma ferramenta que cria pontos de foco e de difusão, ele trouxe a própria deformação da lente. Ele começa a perceber que há resíduos de projeção, de foco e de desfoco em algumas pinturas históricas, né? E olha que curioso, é uma percepção intelectual, mas que vem de uma pessoa que pinta. Então, ele está dentro da carne da pintura. Ele conseguiu fazer, talvez, essa percepção que escapava do público, que escapava até de outra... Ele olhou assim, e isso, para mim, é uma coisa também que me instiga, sabe? Atualmente, eu estou lendo muito umas questões de filosofia por causa da tese. Então, eu confesso que eu sou apaixonado por um filósofo chamado Philippe Lacoue-Labarthe, que ele vai escrever sobre a mimes, ele vai falar de Nietzsche, acho Nietzsche maravilhoso também. Então, estou num processo, assim, as minhas referências eles caminham não só para o campo da arte. Por exemplo, tem uma artista, cadê a DVD? A Margaret Mead, que é uma artista da botânica, né? É uma artista modernista inglesa que depois vem para o Brasil e fica famosa pelas expedições amazônicas. Eu fico apaixonado pela coragem, é uma das únicas mulheres, a última ou única expedicionária mulher, né, dos tempos modernos que vai fazer expedições à Amazônia. Então,
é absurdo como ela persegue uma única flor, que ela passa 13 anos da vida dela tentando pintar. A última viagem antes dela morrer, ela consegue pintar. Então, essa flor, que é o Stropocactus ui, só abre uma vez na lua cheia, por uma noite apenas no ano, e ela tentou em tantas viagens, pintava o botão por abrir, chegava no outro dia o botão já estava morto. Ou pintava ela aberta, morta. Ela levou anos para entender que a flor abria durante apenas uma noite. Esse documentário da Malu de Martino mostra ela pintando, ela conseguindo pintar. E ela estava à noite, no meio da floresta amazônica, num barquinho, com material, os desenhos de aquarela, no escuro. Esse tipo de coragem que tem a ver com o personagem do perfume, destilando o perfume não num laboratório, não num ateliê de perfumista, na pedra, na relva, na precariedade. Isso, para mim, é instigante, assim, muito, muito, excessivamente. Assim. Então, eu acho que a minha pesquisa ela vai caminhando para isso tudo, né, atualmente. Então, eu acho que as minhas referências elas transitam sempre, né? No começo, sobretudo na graduação, era aquela indicação dos artistas da paisagem, né? Óbvio, né? Identificação com o desenho, né? Então tinha muito disso. Mas, sobretudo, acho que o mestrado me fez começar a questionar essas referências. E daí eu entrei em crise com a paisagem, porque a paisagem já é esse campo espacial visual olhado e digerido por conceitos culturais. A paisagem, ela já tem um filtro, ela não é inocente, né? Então, questionar também essas referências que vinham, talvez diante da graduação, foi essencial. Então, eu estou a todo momento meio que construindo e reconstruindo. Hoje em dia, eu gosto muito da Tacita Jean, eu gosto muito dos trabalhos do próprio Arthur Barrio, quando ele coloca as trouxas ensanguentadas dentro da realidade urbana e dos limites da cidade de Belo Horizonte, onde aquilo parecia desova de corpo. Olha que aquele trabalho que rasga, que queima a realidade, que te coloca quase em pânico. Essas atitudes, para mim, são incríveis. O Flávio de Carvalho saindo com o traje, e olha assim, são artistas que a minha prática não tem a ver necessariamente com performance, com o Flávio de Carvalho, mas a radicalidade daquilo, aquilo me interessa, sabe? Ele sair com o traje tropical, um homem de saia altíssimo, atravessando uma procissão católica, né? No começo do século, né? Isso é radical demais, isso é incrível demais, né? Então, eu acho que eu sou estimulado por esses atos de coragem dentro do trabalho artístico, sabe? Que às vezes vem da filosofia, vem de um texto. A Lígia Clark, com os objetos, com o pensamento de terapia dela, o Elliot Sica, com o parangolé, o que é aquilo, sabe? Aquilo transforma, aquilo estetiza e problematiza toda uma realidade, ao mesmo tempo é uma sublimação, né, da precariedade, da situação das favelas, mas ao mesmo tempo é a vida humana dessas favelas, né? As relações, o samba, a alegria. Então, isso para mim é instigante, sabe? Então, eu acho que atualmente eu sou tão em crise, né, com as minhas referências que eu acho que eu me nutro desses atos de coragem, que às vezes o trabalho do artista não tem a ver com o meu trabalho, com a resolução do meu trabalho esteticamente, mas eu acho que o lugar que ele toca, isso me interessa, né? Isso para mim é instigante, né? Então, desse jeito que as coisas se misturam. Então, vai ser muito do que eu estou lendo, do lugar que eu estou, da referência que eu tropeço, daquilo que começa a me inquietar, né? Então, isso tudo começa, acho que, a entrar no trabalho. Às vezes não é planejado, né? O Lucas perguntou como rola essa mistura? Na vivência, no tropeço. Eu só parei de desenhar o mar porque eu me frustrei, mas eu continuei pesquisando ele. Aí eu fui chegar no naufrágio, como uma metáfora visual para falar do mar e de mais um monte de outras coisas. Então, isso para mim é incrível. Quando eu uso uma imagem, eu consigo chegar numa imagem que ela toca no meu desejo, mas ela ainda abre para várias outras coisas, né? E isso para mim sempre tem a ver com esse processo em fluxo e com esse ateliê nômade que se desloca e me faz eu me deslocar de mim mesmo, né? Porque eu também começo a duvidar das referências, eu me canso às vezes das minhas referências também. Em algum momento, de repente, você fica de saco cheio de ver aquilo que vocês viam muito. Não que aquilo perdeu o seu lugar de afeto, né, no coraçãozinho. Mas eu acho que assim, é uma retroalimentação, é um processo constante de constrói, desmonta, constrói, desmonta. Acho que quando a gente faz isso, e eu sou inquieto, né, amigos? Eu sou meio ligado no 220, então acho que tem um pouco a ver com a minha energia, com a minha personalidade. Eu sou essa pessoa meio, né, agitada, então isso também acho que acaba vindo para a forma de pensar, de trabalhar e assim por diante.
Eu acho que a pergunta do Lucas é muito interessante, mas também no sentido que, às vezes, quando a gente está no início, né, a gente não conhece as referências. E aí, você, para mim, foi um próprio exemplo que aconteceu na minha vida, Márcio, que foi... Eu estudei com o Márcio no primeiro período da graduação, e aí eu fiz um trabalho que cortava um livro com uma maquita, e aí o Márcio perguntou durante a aula quais foram suas referências. Eu não tenho referência, não tinha nenhuma. E depois de muito tempo, por exemplo, a Bia Petros me perguntou, mas você não conhece o Mata Clark? Eu, não, aí eu, caramba, como que eu não conhecia? Tudo a ver, enfim, acho isso interessante também, de pensar que no início, às vezes, a gente não conhece as referências. Acho que é aí que está a pesquisa também, de continuar circulando de ateliê em ateliê, porque assim a gente conhece quem está assim, na nossa mesma cidade produzindo e a gente não conhece, mas às vezes a gente está produzindo a mesma questão, né? Pensando sobre a mesma questão. E, enfim, acho que aí está interessante também a gente pensar nessa circulação. A gente está batendo 2 horas já de evento. Eu não sei se mais alguém tem perguntas. Eu ainda tenho mais uma, Márcia. Posso botar e aí a gente se encaminha para o final? Pode. Pessoal, abram as câmeras, soltem as vozes, vamos conversar. A relação não precisa só errar isso, é um bate-papo mesmo, fiquem à vontade. A Shirley A Shirley. quer perguntar. Então vai, eu já botei muitas perguntas. Posso só fazer uma pausa rapidinho? Só pegar uma água? Menos de um minuto, é aqui do ladinho. Só pegar uma água gelada, peraí. Claro, imagina. Ah, prontinho. Manda ver aí. Fala, Shirley, depois eu boto mesmo. Oi, boa tarde. Oi, Shirley, boa tarde. Raíssa, parabéns pela sua iniciativa. Sou de primeiro período e está sendo muito esclarecedor todos os encontros. E, Márcio, obrigada também por essa aula incrível. Para mim foi uma aula. Eu sei que isso é um bate-papo, mas foi muito conteúdo interessante, sabe? Para quem está nesse universo, querendo colocar os sonhos, tirar os sonhos da cabeça, né? Colocar no papel, na tela, etc. Então, como você mostrou uma diversidade assim bem grande de uso de materiais, né, e de gostos também, eu queria tirar uma dúvida. Quando você tem múltiplos interesses, seja bordado, seja fotografia, seja pintura, ou seja, existe um prazer muito grande em todos esses tipos de produções, o que você indica que é para assim uma linha de pensamento e uma concordância assim de ideias, elas reflitam num trabalho? Como é que você conseguiu aprender, né, com as suas experiências? E o que você indica para quem está começando a fazer essas misturas de técnicas, ou então ter uma ideia, saber quem vai dar? Me dá essa ajuda, por favor, porque assim, às vezes é difícil, né? Você escolher até dar o pontapé inicial, digamos assim, né? Você sabe até o que você quer fazer, mas como você transformar aquilo numa materialidade, entende? Então tá, vou te falar. Bom, tô como artista, então tô como professor, vou falar o pé na jaca mesmo. Eu nunca sei, eu nunca tenho essa linha, eu nunca sei o que vai vir depois. Então a gente tem que estar à disposição para fazer. Tem muito artistas que ficam mal, mas não é para trabalhar na que você tem ideia. Você está à disposição, mesmo que você não tenha nada. Vá, abre os materiais, olhe os seus cadernos. Quer começar um material novo? Compra o material e põe no diacho da tua frente. A gente, às vezes, tem muita ideia, mas a gente não põe em prática. Aí as coisas nunca acontecem. E essa linha que você está me perguntando, ela não existe. Quer dizer, cada artista desenvolve ela, porque é a partir, digamos assim, de uma constelação de fatos. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que xinga a outra na rua te abre, opa, ó, tem uma questão ali. De repente, um pacote de bala que você tropeça, papel de bala que você tropeça na calçada, de repente, um bicho que cai dentro da sua casa, de repente, uma notícia de jornal, sobretudo, né, em política, ultimamente, acho que não tem como a gente não atiçar a imaginação contra esse fascismo que se instala, mas uma notícia de jornal, um filme, uma fotografia, o Cisco. Eu, completando uma coisa, né, da pergunta do Lucas, eu sempre gostei muito de ler e gosto muito de ciência. Então, eu adoro biologia, né? E eu acho que eu comecei a desenhar desde pequeno porque eu morava no sítio até os 16 anos, então ia para a escola, tinha os amiguinhos, mas eu voltava para a realidade de casa, não tinha com quem desenhar, não tinha com quem brincar. Então,
o desenho, para mim, ocupava meu tempo, me distraía, era muito bom. E minha mãe, a gente não tinha livros infantis em si, mas a minha mãe tinha os livros dela da época do colegial. Mas não era qualquer livro, era livro de biologia, de história. Então, eu via aquelas imagens de citologia, desenho de ecossistema da garça comendo um negócio, que vem a cobra, desenho de célula, que era uma loucura. Eu não sabia o que era, nem conseguia interpretar aquilo, né? Que é uma abstração pura. Então, esses desenhos, essas coisas meio, sabe, não, nada voltado em si para a arte, mas essas referências ficam comigo um pouco até hoje, né? Por exemplo, meus cadernos todos de trabalho, boa parte dos meus desenhos, meus cadernos são herbários. Herbário é aquele caderno do botânico que ele vai lá, coleta planta, coloca dentro para secar, coloca o nome, família, gênero. Então, essas organizações de material elas sempre me interessaram, né? Isso vem um pouco dessas referências quase da infância, né? Que hoje eu sei ver. Porque no começo eu não sabia. Depois, quando eu parei para entender que eu gostava de sistematizar minhas incursões nos ambientes, eu percebi, isso vem dali, agora eu lembrei de onde vem, porque eu olhava, eu namorava, eu não lia nada, né? Tipo, eu estava me alfabetizando ainda. E mesmo se eu lesse, eu não tinha capacidade de entender o que é uma mitocôndria, pelo menos com 7, 10 anos de idade ainda não. Mas a imagem me impactava muito, adorava aqueles livros. Às vezes eu desenhava em cima deles, minha mãe ficava brava. Depois minha mãe tocou o barco e deixou eu fazer o que eu quisesse, porque eu já tinha desenhado em quase todos. Então, para mim sempre foi meio que esse diálogo, sabe, com as coisas. E no ateliê, nas propostas do dia a dia, eu também me pergunto, né? Terminei aquele trabalho, nossa, o que será que vai... Eu fico curioso, quando eu termino um trabalho, eu fico assim, o que será que vai aparecer agora? Ai, meu Deus, eu vou tropeçar em alguma coisa, eu vou achar alguma coisa. Então, isso para mim é interessante. Às vezes, quando eu te falei de um filme, surge vontade de fazer um trabalho, de uma coisa que eu li, de repente, uma história que eu ouvi, né? Então, isso é meio assim, e é o que eu falei, né? A gente, quando é na faculdade, a gente acha, às vezes, que o trabalho vai se mostrar muito claro. Não é assim, para mim é sempre um caos, para mim é sempre testar. E aí que tá, a gente também acha que o artista, ele tem aquele brainstorm, ele vem, faz o trabalho, fica incrível. Amigos, não. A gente faz um monte de coisa ruim, e tem que fazer para aprender a lidar, entendeu? Então, muitas coisas que eu mostro, aquelas que deram certo, mas tem muitas coisas que não dá certo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu comecei na época do mestrado a fazer um caderno que eu queria aprender a desenhar. Eu queria desenhar o mar. Aí eu comecei a desenhar, não achei graça, não funcionou. Aí eu comecei os naufrágios. Naufrágio deu certo. Aí eu comecei a pensar, não, mas eu quero fazer a água trabalhar para mim. Eu queria desenhar água sem ser desenhar água daquele jeito, de traço, onda, espuma. Aí eu comecei a desenvolver uma série de cadernos em que eu mergulhava os cadernos inteiros numa tina de nanquim. Porque aí eu não ia conseguir fazer linha, era nanquim que ia criar as imersões, criar as manchas, né? Aí, como eu estava pesquisando a água, a primeira coisa que eu quis fazer foi usar azul. Esse é um caderno que eu não mostro, eu não gosto muito das manchas dele. Ele meio que deu errado, eu não gosto dele, entendeu? Ele é idêntico aos cadernos que deram certo, que são só em branco e preto. Mas olhando, é que no vídeo dá para ver nessa qualidade. De perto, tem umas manchas de nanquim, umas coisas que eu vejo que tem a ver com a falta de qualidade do material. E eu não acho, não joguei fora. Eu considero que isso aqui deu errado, mas está aqui. Então, às vezes, eu volto também para essas coisas que dá errado para testar. Então, por exemplo, esse aqui eu fiz, era para ficar em branco e preto, coloquei a cor azul, achei que a cor azul deixou completamente literal. Tipo, nossa, não. E aí eu estava muito nessa época, por exemplo, tá vendo que são manchas, né? Quando a gente molha, a mancha fica espelhada. Tem um psicólogo famoso, um dos pais da psicologia, que é o Charcot. E o Charcot é aquele psicólogo que faz aquelas manchas, que aí põe para você ver o que é isso? É um morcego? É uma bailarina? É um urso? Então, esse método de criar um desenho por mancha a partir de uma imagem abstrata que faz você imaginar alguma coisa, essa leitura veio depois, porque primeiro eu fiz o caderno. O caderno ele foi feito com a intenção de quero desenhar a água com a própria água, sem a minha mão. Fiz o caderno. Depois que eu fiz o caderno, eu não sabia que ia ficar assim espelhado. Eu não sabia. Foi o próprio caderno. Todos os cadernos que eu fiz ficaram assim, por causa da estrutura do caderno. O caderno é simétrico, tem uma dobra. Então, eu mergulhava o caderno fechado na água e aí eu ia folhando ele dentro da água. Então, essas ondas têm a ver que quando você folha, faz aquele movimento, a água entra aqui e se espelha. Eu não sabia que ia acontecer isso. Depois que o caderno ficou pronto, aí eu fui olhar as manchas que eram espelhadas e falei, não, peraí, eu já vi isso aqui em algum lugar, peraí.
Ah, isso daqui é aquele teste de manchas usado na psicologia. E eu nem sabia o nome do Charcot na época. Eu falei, não, deixa eu procurar. É assim que a gente vai juntando o trabalho, porque realmente depois as pessoas que viam, e eu nem falava nada, algumas pessoas falavam, lembra aquele negócio de psicologia do teste das manchas, não é? Eu falei, olha, não era, mas acabou virando, criando uma semelhança, uma referência tão inegável que hoje, né, quando eu escrevo um texto sobre esse caderno, né, sobre a estratégia que eu usei para os cadernos que deram certo, ao meu ver, eu falo já do Charcot, eu falo que a relação de leitura desse caderno tem a ver mais com o disparador de imagens, que está no inconsciente de quem folheia. Porque são manchas. Não dá para saber o que é aquilo ali. É uma mancha. Não tem um discurso prévio. Mas o ato de projetar algo ali, isso sim me interessa, né? E isso tem a ver... Então, assim, eu colei o sentido das manchas do Charcot nesses cadernos, chama caderno afogado, porque eu afogo ele. Depois que eu fiz o trabalho, não estava pronto antes, o Charcot como referência. O Charcot veio depois que eu vi o resultado. Então, assim, alguns trabalhos não têm um controle, não está pronto o discurso. E isso é lindo, porque isso mostra que o trabalho abre e ensina coisas para a gente, mesmo quando a gente planeja, tintim por tintim. Às vezes planeja tintim por tintim, dá tudo errado, a gente já ignora o processo, joga tudo fora. Que loucura! Talvez o processo está te abrindo para mostrar uma coisa que fugiu do seu controle, fugiu do que você idealizava. E isso é ótimo, né? Aprender a lidar com esse acaso, porque a vida são acasos também, coisas acontecem, né, na vida da gente. Então, quando isso acontece no trabalho, isso é legal porque a gente fica lendo, né? Trabalho, arte, vida, arte, vida. Poxa, mas aí quando a vida vem e entra no trabalho do artista, só porque não ficou do jeito que ele queria, ele joga o processo fora. Estranho, né? Então, acho que a gente tem que saber olhar até para os fracassos que acontecem nesse ateliê, que não é mais um lugar físico, mas é também um lugar físico, que está dentro do artista, que está fora do artista, que está dentro do espaço expositivo, né? E o essencial é você ter consciência dessas escolhas, ou ir pensando o seu processo, mas não acontece do dia para a noite. É um processo constante de você pensar o que você faz, né? Acho que isso tem muito a ver também, não só do ponto de vista de quem produz, mas também de quem está olhando. E aí eu não sei, eu vou fazer com muita cautela aqui a ligação, mas porque foi algo que eu pensei, estou aqui no lugar do erro mesmo, mas acho que isso poderia ser muito bem conectado com a ideia de opacidade do Glissant, que é uma das âncoras conceituais da Bienal deste ano, da gente abdicar dessa vontade de conhecimento onisciente total. Acho que, enfim, seria um gancho para a gente. Eu vou botar a referência da Bienal do Glissant, né, acho, e da Marisa Flórido depois lá no grupo. Se tiver outra coisa que a gente falou aqui, vocês fizerem referência, ou se vocês tiverem referência, também podem botar. Não sei se mais alguém tem dúvidas, mas eu gostaria muito, Márcia, de botar uma, porque acho que é impossível a gente falar sobre ateliê e não tocar nesse aspecto. Que a gente falou do ateliê no lugar de criação, o ateliê no lugar do networking, mas e o ateliê no lugar do armazenamento, da documentação? Como que fica isso? Como que a gente consegue conjugar isso, ainda mais quando é a nossa casa, é o nosso quarto? Eu já joguei trabalhos fora por causa disso, admito. E é sempre uma dificuldade, porque no meio de mudança, guardar, catalogar, guardar, fotografar, numerar o trabalho, tudo isso. Você falou numa coisa que é importante, que realmente também para mim é precária, porque como eu não tenho espaço único para as coisas de trabalho, minhas coisas de trabalho são guardadas junto com as minhas coisas de vida. Mesmo eu ainda tendo consciência, colocando os papéis numa pasta, colocando os desenhos entre papéis de seda, porque aí se é um desenho a grafite, se você mexe a pasta, o desenho fica fazendo assim, né? Aí a hora que você vai pegar o desenho, opa, que mancha estranha é essa aqui. Se você deixou o papel ralando no outro, amigos, se o material é frágil, vai criar mancha. Então, um papelzinho de seda, né? Eu faço isso, mas, por exemplo, eu tenho um problema com mofo. E o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar da minha vida que eu morei que realmente o negócio mofa mesmo. Por exemplo, eu tenho um trabalho que é uma série de ovos, de ninhos de pássaros, que bota ovos azuis. Eu desenho. Esses desenhos estão todos com manchas amareladas, que não tinham antes. Por quê? Porque eu não tenho espaço arejado, porque eu estou sem mapoteca, porque eles ficam fechados numa caixa. O Rio de Janeiro voltando, úmido, quente, deu mofo. Então, assim, é um trabalho mais ou menos perdido, a não ser que eu assuma essa característica para ele, mas tiveram outros trabalhos que mofaram de um jeito que realmente o mofo incomodava, atrapalhava a leitura. Então, o ateliê também, ele ao mesmo tempo, ele é uma reserva técnica, né?
Então, por exemplo, por não ter um espaço apropriado só para isso mesmo, né, atualmente na minha vida, os meus trabalhos são pequenos, que eu posso guardar de forma, né, sem amassar, sem dobrar, sem fazer aquela orelha. Então, cara, é importante, né? Então, atualmente, assim, eu tenho papéis e pinturas e coisas menores. Meus trabalhos também são menores, atualmente, que eu tenho em casa. Então, caderno, você coloca na estante de livro, essas coisas eu consigo acondicionar. Atrás de mim eu tenho uma pasta ali encostada que estão esses desenhos de ovos azuis, que tem a ver com a minha pesquisa do céu, mas está mofado e eu não tenho espaço para pendurar. E não dá para só colocar sem moldura, não é porque eu só mostro desenho com moldura, não é isso não, mas é porque na minha casa também tem muita poeira. O papel começa a pegar poeira depois de um tempo, aí você vai tentar limpar, pá, borra, vira aquelas... Então, o ideal é você ter um espaço para você acondicionar direito. E isso é uma coisa que eu confesso que eu atualmente não tenho. Isso aqui é uma peça, uma escultura minha de tecido, é uma das birutas que eu fiz de um trabalho que eu apresento no Museu de Arte de Londrina, que é o Monumento de Vento, é um protótipo. Ele está aqui, né? Mas o ideal seria ele talvez ficar lá fora, ventando, lindo, balançando. Não dá, né? Então, algumas coisas a gente vai guardando do jeito que pode. Isso não é o ideal, porque assim, se você não está com bem o trabalho, é quando ele estraga. Qualquer trabalho, né? Você está estragando, borrando, tem que ter um jeito de guardar. Então, o ateliê, além de todo esse espaço, ou de criação, ou de network, ele também tem essa função meio de reserva técnica, né? Você guarda as coisas. Então, é um lugar importante. As coisas de computador, vocês sabem, né? Se o computador está funcionando, elas estão ali. Se ele pifa, por exemplo, a apresentação de hoje, eu montei ela porque o meu primeiro computador que eu já estava montando, ele apagou. Ele já estava com um probleminha, desligou. Não liga mais, não está ligando. Vou mandar segunda-feira para consertar. Essa apresentação de hoje eu reformulei ela toda de ontem para hoje. Tem a ver com o que eu tinha aqui. Então, isso também tem a ver, né? Olha só, a gente falando o que é o ateliê. Olha, querendo ou não, o conteúdo que estava no outro computador era a apresentação de hoje. Então, o outro computador, para agora, ele era parte do meu ateliê. O ateliê da apresentação, o ateliê de montar os slides para o bate-papo. Então, um pouco isso, né? É esse lugar também importante para isso. E outra, no ateliê a gente não só produz, mas a gente também tem que usar o ateliê para registrar, né? Então, todo ateliê tem... Se vocês visitarem qualquer ateliê de artista, além do lugar com tinta, pedra, sujeira, tem uma parede, né? Que normalmente é mais clean para fotografar. Porque, veja, do ateliê se faz o portfólio. Se você tem a sua parede, fez o trabalho ficou legal? Pá, instala ele legal em algum lugar clean, visível, não precisa ser branco, não é a questão do cubo branco em si, mas um espaço que o trabalho exista. Se o teu ateliê tem essas potências todas, você no ateliê você faz o trabalho, você faz o portfólio, e se duvidar, você faz o edital para onde você manda depois o trabalho feito no ateliê a partir do portfólio. Então, as coisas são sempre meio juntas. E volta a falar, não tem um artista que hoje não tem um computador no ateliê, né? Onde você faz portfólio? Portfólio não é mais físico, né? Não tem como, não faz sentido também, né? Ficar derrubando árvore para imprimir portfólio, que depois de ser visualizado, já entra em defasagem, porque portfólio de edital tem data, né? Tem até recorte de produção até de 2019, produção só de 2020. Então, é claro que aquele portfólio vai ser jogado fora, o impresso. Então, hoje em dia, quais são as ferramentas, talvez, essenciais de um ateliê, né? Se a gente parar para pensar. Não tem como não pensar no computador, né? Que também é um lugar de armazenar. Você faz o seu trabalho físico, mas você tira aquela foto bonitona. Onde a foto vai morar? No seu HD, não é? Então, olha como o ateliê ele expandiu, né? Ele virou várias coisas ao mesmo tempo. São várias ferramentas, várias instâncias, várias camadas. Camadas reais, no sentido concreto, camadas virtuais, né? E o artista manipulando tudo isso. Isso que é interessante. O artista tem que entender que o ateliê também é uma ferramenta de trabalho, né? Não só por providenciar os processos, né, mas também por agenciar outras demandas, né, do trabalho. Não sei se eu respondi. Não, tá ótimo. Acho que é isso, né, gente? Acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? Já tem mais de 2 horas de evento, então, muito obrigada, Márcio, por você ter disponibilizado esse tempo, e também a todo mundo, né? Em um pleno sábado, ficar 2 horas assistindo. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, mas não sei também se a nossa coluna já está aguentando, mas eu acho que a gente pode escrever lá no grupo do WhatsApp e eu encaminho as referências.
Então, é isso. Sobre os próximos eventos, eu vou informar naquele WhatsApp e assim que a gravação estiver no YouTube, eu também vou avisar por lá. Isso, acho que muito obrigada, gente. Eu queria agradecer, e é uma maravilha ouvir o Márcio e ouvir você, Raíssa, debatendo. Muito bacana, cara. Ai, que bom te ver, Fê. Então tá. Bom, gente, obrigado também. Tchau, Bom obrigada. vê-los. Obrigada, Ana Luísa. Bom vê-la também. Bom vê-lo, saudade dessa UERJ. E é isso, que alegria. E agora a gente segue como colegas, né? Seremos colegas professores, artistas, né? E isso vai ser bacana. Espero que a gente se encontre aí no circuito cultural bastante, nesse ano que vai começar. Esse que está acabando e que vai começar. Uhum. Tá, gente. Então é isso, obrigado. Obrigada. Coração. Obrigado, Raíssa, pelo convite. Que delícia, que atitude admirável, essencial. Mantenha isso, colegas, não deixe isso, essa atitude, né, esse movimento da Raíssa morrer, porque ele acha que ele ajuda muita gente, né? Então ajudem ela, uma coisa que eu acho que vale a pena vocês pensarem aí, porque enfim, isso fica como uma coisa, né, para o curso, isso é enfim, uma ação louvável. Parabéns de verdade, Raíssa, por pensar nisso, porque isso problematiza justamente o que eu faço depois do meu curso de arte, como que eu entro na realidade com ele, né? Como que eu altero, como que eu posso, enfim, contribuir com a cultura. Eu acho que isso é essencial. E o diálogo entre vocês é essencial também, né? Muito obrigada, todo mundo. Beijo, obrigado, gente. Muito obrigada. Um abraço grande. Tchau.